E aí, galera, antes do vídeo começar, eu queria explicar que todos os tempos dos episódios estão na descrição do vídeo. Então, se você perdeu algum, dá uma olhada lá e pula direto pra esse que você perdeu. Tô postando dessa forma por conta do YouTube estar avacalhando a entrega dos vídeos. E também pra galera que sempre perde um app ou outro. No mais, eu queria agradecer muito os 300 mil inscritos, porque vocês são demais, galera, e vem me ajudando muito, muito mesmo. E também queria chamar com tudo os 400k. Então deixa o like aí embaixo e se inscreve. E sem mais delongas, bora curtir esse anime insano. E no começo de tudo, em um feroz combate, que ocorre sob uma lua cheia vermelha, vários goblins vão ao ataque de um garoto armado, com apenas uma espada. E após matar todos na maior facilidade, o garoto clama por mais inimigos. E bem, a cena corta para um trabalhador rural, que segue o seu percurso tranquilamente, até se deparar com uma horda de goblins. O homem implora por socorro, e logo é salvo por dois guerreiros, que vinham a cavalo. E um deles diz que ao brotar um goblin, certamente haverá mais algumas centenas deles ao redor. Enquanto a luta se desenvolve, outros guerreiros surgem para auxiliá-lo no combate, e após isso eles voltam até o castelo, e o guerreiro mais alto de todos comenta que chegou ao nível 6 após a luta deles contra os goblins. E além disso, todos conseguiram juntar um bom dinheiro com essa luta, e seguem adiante para pegar a recompensa deles. Nisso, eles são observados por um garoto, que demonstra repulsa nessa caça aos goblins que eles estão fazendo, e em seguida, o estômago dele começa a roncar, e ele explica que isso ocorre graças à sua habilidade inútil que ele possui, que no caso, seria a habilidade da gula, mas ele fica aliviado por ao menos ter um emprego. E ao chegar ao pôr do sol, a cidade é visitada por 3 cavaleiros sagrados, e todos param no mesmo instante para observar eles caminhando pelo local. E nisso, um dos guerreiros diz que eles são o trio de irmãos Vlerek. Em determinado momento, a laranja de um dos comerciantes rola até os pés de Rado, e ele vai até lá se desculpar no mesmo instante. Porém, o cavaleiro não leva isso numa boa, e chuta o homem, o deixando no chão. O comerciante então tenta se justificar, mas Rado entende aquilo como uma tentativa dele de se impor a seus caprichos. Nisso, Memil vai até ele e diz que o comerciante deveria estar ciente do risco que corre ao debater com um deles. No caso, ele teria a cabeça cortada se os incomodasse. E ao ouvir isso, o comerciante implora ainda mais por misericórdia. Então os dois são contidos pelo outro cavaleiro sagrado, que aparenta ter mais juízo. E ele diz ao comerciante que perdoará as suas ações, apenas aquela vez. E Rado revela que ele teve sorte de continuar vivendo. E após partirem, o homem é acolhido por uma das moradoras, que se indigna com a cena que presenciaram. E nisso, os guerreiros também comentam sobre o ocorrido, e um deles se indigna que eles são cavaleiros sagrados, assim como Roxy. E bem, novamente, voltamos ao garoto da gula, e seu estômago ronca como sempre. E ele então é surpreendido pelos cavaleiros sagrados, que o chamam de Fate, e assim nós descobrimos o nome do guloso. Os cavaleiros o questionam se o garoto teria feito um bom trabalho no lugar deles, e Fate responde ao Rafael que sim, e nisso o cavaleiro joga umas moedas no chão, e diz que aquele é o pagamento dele pelo bom trabalho prestado, e ele pede para que Fate pegue o dinheiro em um tom de humilhação. E quando o garoto se abaixa para pegar as moedas, Rado vai até ele e pisa em sua mão, dizendo que não o notou, por conta de sua presença suja e insignificante. Então, o estômago de Fate volta a roncar, e isso deixa Rafale zangado. Afinal, nem parece que eles dão comida para ele desse jeito. E Rado volta a chutá-lo, enquanto pergunta se o garoto está querendo envergonhar a família Velek. E Fate reflete que nesse mundo há pessoas que possuem coisas, em contrapartida há pessoas que não possuem nada, que esse é o caso dele. Enquanto ele é chutado, Memil vai até ele e desdenha de sua falta de habilidades úteis, e diz que ele apenas consegue ganhar dinheiro graças à piedade dos cavaleiros sagrados como eles. E para ela, Fate deveria ser grato por tudo aquilo. E o garoto termina o seu raciocínio, refletindo que o que diferencia das pessoas que possuem as coisas são os poderes especiais dados pelos deuses, ou seja, as habilidades. E bem, Rado explica que quando ele não faz o serviço direito, isso mancha a imagem dos contratantes, que no caso seriam eles. Então ele o manda levantar, para que continue a prestar o seu bom serviço. Mas Fate estava muito machucado para ficar de pé, e Rado vai até ele e pisa em seu rosto, mandando-o levantar logo. Então, vendo que ele não iria obedecer, Rafale sugere que ele tenha alguma punição, pois cachorros desobedientes precisam ser disciplinados. Porém, eles são interrompidos por Roxy, que diz que eles prometeram proteção aos cidadãos. Portanto, aquela prática abusiva era inaceitável a partir deles. Mas os cavaleiros a olham com um olhar de oposição às suas ideias. No entanto, ela continua explicando que o portão é um dever de honra dos cavaleiros sagrados, e eles estão faltando com ela quando batem um cidadão em sua frente. Mas Rafale tenta se explicar, dizendo que também é dever dos cavaleiros prover emprego para os que precisam. Mas ainda assim Roxy discorda do tratamento que eles dão para seus empregados. Porém, Rafale diz que eles possuem apenas umas divergências de opinião
profissional. Sim, o cara meteu essa. E bem, eles pedem a licença de Roxy e seguem em caminho. Nisso a garota vai até Fate e estende sua mão ao garoto, perguntando se ele está bem. Ele diz que sim, mas ao olhar para Rafale, Fate nota que o cavaleiro está muito bravo com ele. E Roxy pede para Fate ficar quieto, para ela conseguir limpar o seu sangramento de seu rosto. E ele, por sua vez, agradece a ajuda e gentileza dela, mas Roxy diz que eles são colegas de guardiões do portão. Além disso, ela é uma cavaleira sagrada, portanto, estaria fazendo apenas a sua obrigação em ajudá-lo. Então Roxy diz que está na hora deles trocarem de turno agora. E nisso o garoto passa a bandeira para ela, e a garota olha para ele seriamente e manda Fate a contatar caso os cavaleiros sagrados batam nele mais uma vez. E ele afirma que fará isso, mas também revela que está acostumado em ser tratado daquela forma. Então o garoto pede licença e se retira. Porém Roxy ainda fica pensativa a respeito do que viu. E bem, após partir, o garoto para pensar no que ouviu dela. E por mais que Roxy tenha prometido proteção a ele, Fate ainda se lembra do olhar perverso de Rafale. E embora saiba de toda a maldade dele e do seu bando, Fate ainda não sabe do que eles seriam capazes de fazer. Portanto, ele pensa que não deveria envolver Roxy nisso, para evitar que ela sofra alguma consequência. E bem, o dono do comércio vai até o garoto e questiona se os cavaleiros bateram nele novamente. Mas Fate fica em silêncio, e o homem diz que se as coisas continuarem desse jeito, o garoto irá acabar morto, assim como um outro cara que os cavaleiros mataram. Mas Fate apenas paga a refeição e agradece se retirando. Então o homem promete rezar para que ele fique bem. E no caminho de volta, Fate volta a se lamentar sobre a sua gula inútil e chata, pois o cara acabou de comer e o estômago já tá enchendo o saco de novo. E bem, o garoto diz que gostaria de ter nascido com algumas habilidades de mais valor, e não precisaria ser um cavaleiro sagrado. Para Fate, ser um guerreiro ou até mesmo um mercador já bastaria. No entanto, o garoto sabe que não há como mudar as coisas. Enquanto ele segue caminho, o garoto nota várias silhuetas suspeitas e deduz que seriam ladrões. Nisso, Fate se apressa para avisar Roxy do que viu, e ao ficar sabendo do ocorrido, ela se apressa para prender os bandidos. E então, o deixa responsável por cuidar do portão em sua ausência, e após ouvir o som do combate, um silêncio surge, e Fate imagina que estava tudo acabado. Porém, ele nota um homem estranho correndo em direção à saída do portão, e nisso o garoto se vira para fugir, mas logo vem em sua mente que Roxy confiou aquela função a ele, portanto seria uma desonra se ele a desapontasse. Então Fate se coloca em guarda para impedir o homem de passar por ele, e ao analisá-lo melhor, ele nota que o homem já está ferido, e isso o dá vantagem. Fate então ataca o homem com a lança, e logo percebe que a sua habilidade de gula foi ativada, aumentando seu status, e isso o trouxe duas novas habilidades, a de identificar e a de telepatia. E bem, ele fica confuso quanto àquilo, e em seguida, Roxy finalmente retorna, e ao olhá-lo, ela nota que há algo errado com ele, e mentalmente ela demonstra preocupação por ele. Então Fate consegue ouvir a voz interna da garota, e estranha isso, mas responde que está bem. Então Roxy comemora internamente, e Fate é capaz de ouvir a voz dela de novo, mesmo que ela não tenha expressado isso em palavras. E Roxy diz que irá reportar todo aquele ocorrido com os ladrões para os seus superiores, e ao ouvi-la, ele percebe que a voz interna desapareceu. E novamente, ele fica confuso quanto àquilo que ouviu antes, e ela então chama a atenção dele, e Fate diz que ela poderia receber os créditos por todo o feito, mas a garota explica que ele matou um dos bandidos. Porém, ele diz que se o Rafale descobrir o que ele fez, isso poderia causar problemas para ela, mas a garota entende que Fate estaria preocupado em não causar problemas para ele. E bem, ela diz que entende o ponto de vista dele, mas diz que sem ele, ela poderia ter falhado em seu dever de proteger o portão. Então Roxy diz que precisa recompensá-lo de alguma forma, e o chama para trabalhar para sua família, mas ele se assusta com a proposta, e ela questiona se Fate gostaria de trabalhar até a morte para a família Veracles. Então o garoto começa a refletir que será tratado feito lixo para sempre se continuar trabalhando para essa família, mas se ele aceitar a oferta dela, ele poderá trabalhar ao lado de Roxy e com dignidade. No entanto, ele se questiona que ficará em seu lugar caso ele saia do seu posto, e ela diz que o dever de proteger o portão é de um cavaleiro sagrado, então ele não deveria se preocupar com isso. E Fate deduz que se ela que está dizendo isso, então deve ser verdade. E assim, ele aceita a oferta da garota. E bem, após isso, Fate volta a olhar os seus status, e estranha que ele está com dígitos triplos agora. Além disso, Fate ainda não parece compreender as habilidades, identificar e telepatia, mas ao se lembrar do que ouviu ao falar com Roxy naquele momento, ele entende que aquela voz interna era a habilidade de telepatia. E nisso, o garoto olha para as suas mãos assustado, e se questiona do que teria ocorrido com seu corpo. Mas, além de estranhar essas habilidades, Fate as vê também como boas armas no combate contra monstros. E no dia seguinte, ele vai até uma barraca de espadas, e o comerciante pergunta qual orçamento que ele procura. Mas ao mostrar seu dinheiro, o homem nota que o garoto é pobre, e diz que ele não tem dinheiro suficiente para comprar nenhuma arma. Então Fate
Fate se decepciona, pois em 5 anos que chegou ao local, aquelas 2 moedas de prata foram tudo que ele conseguiu juntar. Então o comerciante diz a ele que Fate só conseguiria comprar as piores espadas da barraca com aquele dinheiro, e ele aponta para um barril, e o garoto vai até lá e pensa que deveria pegar uma, pois isso já seria melhor do que nada. E ao pegar a espada, ele ativa a habilidade Identificar, e nota que a durabilidade e a força da espada está em 0, e ele analisa as outras, elas também são ruins, até que ele encontra uma espada que chama sua atenção, pois ela está um pouco suja e tratada como lixo pelo comerciante, e logo se identifica com aquela mesma situação. E bem, a espada de repente fala com ele, e Fate toma um susto, então o garoto volta a prestar atenção nela, e novamente ouve uma voz, que diz que Fate não se arrependerá de comprá-la, e além de falar com ele, a espada demonstra saber sobre a habilidade Gula que ele tem. Então Fate questiona como ele sabe disso, e a espada responde que é porque eles têm muita coisa em comum, e assim o garoto a compra. E bem, Memil comenta com os outros cavaleiros sobre o rumor de Fate estar sendo contratado pela família Hearts, e a garota demonstra muita ira por isso, e diz que eles deveriam punir a Roxy de tentar fazer isso sem pedir a eles antes, mas Rafale responde que eles poderiam substituir Fate facilmente, portanto eles não deveriam se dar o trabalho de pensar nisso. Porém ela diz que Roxy estava afrontando eles quanto aos seus costumes ao liderarem com seu dever de guarda, mas ele explica que os Hearts e os Vlerex são partes das 5 famílias que apoiam o reino, então eles ainda não teriam motivos plausíveis para causarem alguma discórdia entre eles. E Rafale então se levanta e diz que vai ao distrito militar novamente. Nisso Memil questiona o que ele estaria estudando, pois o cara está mais entusiasmado do que o normal. Ele responde que a pesquisa é sobre a imortalidade, mas a garota apenas ri da cara dele, achando que Rafale estivesse brincando. E bem, Fate vai até uma área deserta com sua espada, e ela diz que fez o favor de decorar o nome dele. Então Fate fica muito confuso quanto a isso, mas logo é avisado que está vindo inimigos até ele, e o garoto mata o primeiro deles, fazendo assim a sua habilidade de Gula ser ativada. E além disso, ele teve uma habilidade de aumento de força. E após matar o primeiro Goblin, a espada fala sobre aquele famoso ditado, onde dizia que onde há um Goblin, há centenas ao redor. E de fato, vários deles surgem e atacam Fate. E ele então segue matando a todos, ativando cada vez mais a sua habilidade de Gula. E quando todos estão no chão, ele volta a olhar os seus status e nota que ganhou mais habilidade. Então a espada comenta com Fate que ele deve estar se sentindo cheio agora. E ele percebe que realmente não está com fome. E nota que a sua barriga não roncou nenhuma vez durante a luta, coisa que nunca havia acontecido antes. Mas Fate diz à espada que achava que as pessoas nasciam com habilidades pré-determinadas, porém a espada responde que ele é diferente, e a habilidade de Gula é a responsável por isso. Ele explica que normalmente os status aumentam em batalhas, e baseado em sua experiência, o seu nível sobe. No entanto, a habilidade de Gula dele rouba os status e habilidades, mas o custo disso é que ele não adquire experiência, e nisso Fate entende por que ele está no nível 1 há muito tempo. Ele então questiona a espada de como ela sabe tudo aquilo, e a resposta da espada é que eles são iguais, e por isso ele sabe de tudo aquilo. E a espada complementa dizendo que essa habilidade deve ser mantida em segredo, pois seria melhor para ele. Afinal de contas, essa é uma habilidade que desafia as leis divinas. Nisso Fate se espanta e decide que o melhor a se fazer é lutar sozinho, mas a espada diz que agora ele não está mais sozinho, pois Fate a tem em seu lado. Nisso o garoto pergunta se a espada realmente o aceita como mestre. Ele diz que sim, mas manda ele não ficar se achando muito. E bem, Fate decide que deve ir embora por aquele dia, mas a espada o manda pegar as orelhas de Goblin que ele deixou para trás, pois assim ele conseguirá ganhar dinheiro as vendendo. E assim ele o faz, e o resultado de suas vendas foram 3 moedas de prata e 80 de bronze, e ele logo se anima para comprar carne com a grana, só que a espada o alerta de que precisa de manutenção, afinal de contas eles estavam em um combate. Então Fate diz que seu novo amigo é muito mandão, e a espada diz que não se chama ganância por nada. E bem, ele segue o caminho e acaba se esbarrando em um homem que o manda olhar para onde anda, mas além dele, o cara estava acompanhado de uma criança que pedia por socorro internamente. Nisso Fate consegue a ouvir com sua habilidade de telepatia, e o homem puxa a garota para longe, então ele usa o Identificar para analisar as habilidades de seu alvo, porém a espada nota que o homem usa a habilidade de ocultar, e isso deixa a habilidade dele oculta até mesmo para identificar do Fate. E levando em consideração essa desvantagem, a espada questiona o que ele irá fazer agora, e Fate diz que não irá ignorar aquilo, então corre até o homem. Enquanto isso, ele amarra a garota em seu cativeiro, e diz que ela será um brinquedo dos cavaleiros sagrados, e Fate está logo atrás ouvindo tudo. Então a espada o alerta que ainda há como voltar, e diz que o cara é muito durão, porém o garoto sente que deve ajudar as pessoas que sofrem ao seu redor, principalmente agora que ele tem poder para isso. E no começo do episódio, em um convento, uma irmã diz que o Santo Laplace é o criador desse mundo, e quando ela saiu do mundo que criou, ela deixou para trás poderes especiais, os quais chamaram de skills, e assim ela pede para que todos deem
graças a Laplace enquanto agradecem a comida que estão desfrutando hoje. Porém, uma das crianças não parece estar comendo e ainda está para baixo. E a freira chega perto dele, perguntando o que ele tem. E nisso, o menino diz que o santo Laplace joga sujo. Ele deu para os cavaleiros sagrados habilidades incríveis, enquanto para ele, o santo deu uma habilidade ridícula de fraca. E ele acha que isso se deve por conta dele ter sido abandonado. Porém, a freira explica para ele que nos velhos tempos, quando Laplace defendeu o mundo, não haviam habilidades nem estatísticas. E ela diz que nessa época, todos eram iguais. E o menino logo deseja que tivesse nascido nessa época de comunismo das skills. Porém, a freira fica triste, abraçando ele. Mas nisso, uma outra irmã aparece. Ela diz que mesmo procurando, não acharam ela. E a irmã que já estava no local, nota que a menina que devia estar na mesa ainda está desaparecida. E ela a chama de Sarah, com uma feição triste em seu rosto. Em outro canto da cidade, essa menina está presa em meio a caixas, amarrada. Enquanto isso, seu sequestrador está ameaçando com terror psicológico, querendo que ela continue chorando. E ele pede para a garotinha gritar mais, para saciar o sadismo do sujeito. Ele segue falando para ela que a menina se tornará um brinquedo para os cavaleiros sagrados. E mesmo calada, ele ainda acha que ela iria dar trabalho. E sai dali, deixando ela chorando. Mas em meio ao seu desespero, o nosso herói morto de fome chega, e ele diz a ela que agora as coisas ficarão bem. Ela então cai próximo a ele, e Fate a chama para ir embora, enquanto o homem não volta. Porém, ao olhar para trás, a garota toma um susto, pois lá estava o seu sequestrador, retornando de onde havia ido. Ele diz para Fate que ele tem um senso de justiça muito idiota, mas ele não se abala com a ofensa do sujeito, e se coloca em posição de combate. Nisso, o sequestrador sente que as coisas vão começar a ficar interessantes, e Fate pensa consigo mesmo que precisa levar a menina para um lugar seguro, mas ainda não sabe aonde. E bem, a sua espada diz que aquele sequestrador se sente mais forte do que Fate, e isso seria bom para ele, pois ele poderia se aproveitar desse excesso de confiança do seu inimigo. Então a espada o manda voltar para trás. E Fate corre com a garota, mas o homem vai atrás dos dois, com o seu facão, e diz a ele que se ele o matar na frente da garota, ela irá temê-lo ainda mais. E bem, após se abrigar, a espada dá o comando para ele derrubar aquelas caixas, para assim pegá-lo desprevenido. E Fate então consegue atordoá-lo com um único golpe, e o afasta. Nisso o homem se aborrece, e propõe que eles acertem as suas diferenças logo. Então, sua espada começa a brilhar, e a espada de Fate diz que aquilo se trata de uma lâmina afiada, e isso seria um problemão para eles. Então ele diz para Fate acertar o inimigo através da arma, mas ele já estava ligeiro quanto a isso, e vai para cima, destruindo a espada do sequestrador e o perfurando. E bem, Fate conta que ouviu o homem falando dos cavaleiros sagrados, como se um deles tivesse interesse em se satisfazer com a garota. Então ele questiona qual deles o mandou sequestrá-la, mas o homem diz que não vai caguetar ninguém, e isso deixa Fate ainda mais furioso. Ele então o perfura mais uma vez, e pergunta novamente quem teria o contratado. Nisso ele decide abrir a boca, e diz que estava às ordens de Rado Vlerek. Então Fate se assusta, mas no fim deu certo, e ele sai com a garota em segurança, e ao ouvir o estômago da garota roncar, ele prontamente se dispõe a levá-la para comer. Mas antes disso, Fate pergunta o seu nome, e a garota diz que se chama Sarah. E bem, ele diz que irá comprar algo para eles comer, então compra um espeto de churrasco, mas Sarah revela que aquela é a primeira vez que come carne, e ao notar que ela gostou muito, Fate decide dar o seu espetinho para ela também, e após isso, ele a leva de volta para o convento, e a irmã abraça a garota, aliviada por ela ter voltado em segurança. Então, o agradece, e isso o deixa meio desconcertado, pois aquela era a primeira vez que alguém o agradecia por algo, e ele diz para elas que a sua habilidade é ruim. Nisso, Sarah demonstra interesse em saber mais sobre isso, e Fate explica que ela consiste em deixá-lo com fome, porém, ele vai até ela e diz que independente da dificuldade, ela deveria seguir sorrindo, pois assim a felicidade inevitavelmente chegará, e ela questiona se isso valeria a pena mesmo. Então, quando ele ouve isso, Fate se lembra que está dando o mesmo conselho que recebeu do seu pai quando tinha a idade da garota. O seu pai dizia que ele deveria continuar rindo das coisas, para que assim a verdadeira felicidade chegasse. Então, quando Fate ouve a criança falando isso, ele faz a mesma pergunta para Sarah. Ele questiona se isso vale para ele também. E bem, naquela época, ele não havia entendido aquelas palavras, mas graças a elas, Fate diz que conseguiu chegar até onde estava, e é por isso que ele quer que Sarah sobreviva também. E após isso, ele sai do caminho, e sua espada diz que agora ele tem habilidade técnica também. Então Fate questiona se isso seria algo bom ou ruim. Ele responde que sim, pois com essa habilidade, possibilita ele usar artes marciais e técnicas secretas. Nesses casos, ele poderia atacar 2 vezes no mesmo tempo de um, o deixando em vantagem. Então Fate questiona se isso era a lâmina afiada que ele havia dito anteriormente. Mas antes de ouvir a resposta, ele reflete um pouco e percebe que se o sequestrador tivesse usado essa técnica com ele, provavelmente Fate não estaria mais vivo. E a espada diz que só não avisou antes, pois estava vendo um herói tentando salvar uma jovem, e seria horrível interromper esse momento. Mas Fate diz que não é herói de nada, e diz que se soubesse da mortalidade
efetividade dessa técnica, ele não teria se arriscado. Então a espada diz que ele não precisa ficar com vergonha, só porque fez algo atípico, e explica que nem sempre o mais forte ganha a luta. Nisso, Fate pergunta se ele ter ganhado foi sorte, e diz que se for isso, ele precisará treinar para ficar mais forte, e assim, vencer as lutas sem depender da sorte. E bem, a espada o interrompe, para lhe fazer uma pergunta importante. Ele questiona se Fate irá para o seu primeiro dia de trabalho na família Hart com aquelas roupas velhas. Nisso, ele percebe que esqueceu de comprar roupas novas, e já bate um desespero. E em outro canto da cidade, um homem comenta que Mason foi derrotado por um dragão divino de Galia, e como foi um amigo guerreiro que lhe contou isso dá a ele a certeza que a história aconteceu. Então, outro homem questiona como ficará a família Hart, e então ele diz que Roxy será a sucessora, porém ele demonstra preocupação em como ficará o controle dos cavaleiros, pois ele quem os mantinha na linha, e para o senhor, Roxy não conseguirá manter os cavaleiros em ordem. Nisso, o outro homem entende na hora de quais cavaleiros o senhor está falando. No caso, seriam os irmãos Varric, e diz que realmente será desagradável se esses irmãos não forem controlados. E bem, o senhor questiona como está Fate, e o homem diz que ele costumava vir em seu estabelecimento todos os dias após o trabalho. Então a cena corta para o dia seguinte, e Fate está caminhando pelo distrito dos Cavaleiros Sagrados, e fica espantado com o tamanho do lugar. Nisso Roxy surge, demonstrando felicidade por ele mesmo ter ido lá, mas ela logo percebe que ele está encarando muito, e Fate diz que ela está muito linda, então por isso acabou ficando sem palavras. Então Roxy fica vermelha também, e diz que é bom usar vestido às vezes, para não perder a sua feminilidade. E bem, ela o leva até um túmulo. Nisso a garota diz ao seu pai falecido que aquele garoto é o Fate, e diz que ele trabalhará lá a partir daquele dia. E ao ouvir isso ele questiona se aquele seria o pai dela, e Roxy diz que sim, e explica que 5 dias atrás ele encontrou um dragão divino, e morreu. Então Fate se lembra que Galia é um continente dominado por criaturas, e o grande dever dos Cavaleiros Sagrados é contê-lo. E Roxy explica que aquele ano era a vez da família Hart de enfrentá-los, e embora fosse uma tarefa perigosa, ela acreditava que não era uma tarefa mortal. Porém, um dragão divino que vivia em sua toca resolveu dar as caras após 1000 anos sem aparecer, e assim todo o exército do pai dela acabou indo de Vasco. Então Fate admira, pois mesmo estando em uma situação dessas, Roxy demonstrou preocupação por ele, e isso o deixou frustrado consigo mesmo, por conta dele não ter percebido antes. E Roxy nota o rosto de culpa dele, e o manda se recompor, pois agora sua família já tem um novo líder, que no caso é ela mesma, e para a garota, aquela família deve ser animada, e assim, ela pede para contar com ele para isso, e Fate volta a sorrir, dizendo que ela tem o seu apoio. Então ela estende a mão para ele, mas ele fica receoso de tocá-la, pois se fizer isso, a telepatia irá se ativar. Então uma mulher aparece bem na hora, e Roxy se apresenta para ele. Seu nome seria Haru, a governanta da família Hart, e a moça o encara seriamente, dizendo para o garoto se comportar de forma apropriada, como um bom servo dos Hart deve ser. E ele então já mostra toda a sua etiqueta, ao degustar uma carne igual um bicho, deixando Haru em desespero. E bem, após a refeição, Fate vai cuidar do jardim. Nisso, 2 trabalhadores dizem para ele não exagerar com o trabalho. Então os homens comentam que se passaram uma semana desde que Fate começou a trabalhar lá, e um deles diz que no começo achou que ele era apenas um esquisito que falava com a espada, além de sempre comer carne todo se tremendo. E Fate pede para os homens pegarem leve com ele, afinal fazia mais de 5 anos que ele não comia carne. Nisso a barriga dele começa a roncar logo após terem comido, mas Fate dá a desculpa de que está em fase de crescimento. E bem, Haru aparece de repente e diz que Roxy está o chamando. E ao chegar lá, ela pergunta se ele já se acostumou com o trabalho, porém ele estava no mundo da lua, e a única coisa que ele pensa é que está ficando cada vez mais com fome. Então Roxy chama a atenção dele novamente, o chamando de Fei, e pergunta o que está acontecendo com ele. E Fate apenas diz que se lembrou de seu pai, pois ele também o chamava desse jeito. E Fate explica que acabou perdendo ele em uma caça aos monstros, da mesma forma que o pai de Roxy morreu. Ele questiona do porquê ela tê-lo chamado de Fei. Então Roxy explica que isso é um apelido para Fate, e ela diz que está dando apelidos carinhosos para ele animar a casa, assim como ela disse que faria. Afinal de contas, ele é praticamente da família, e ao ouvir isso, o garoto se espanta, pois ele e Roxy ser uma família é algo que ele não imaginava ser possível. Nisso ele pede para ser chamado apenas de Fate mesmo, porém ela recusa. Então, de repente, o cara começa a ficar com a visão turva e apaga, e quando ele acorda, ele está em seu quarto, e na mesa havia uma carta de Roxy, onde ela pede para ele descansar no dia seguinte. E bem, ele questiona sua espada sobre o que estaria acontecendo com ele ultimamente, pois ele nunca esteve tão mal assim. Então a espada responde que a partir do momento em que a gula sente o sabor das almas, ela não consegue mais parar, pois a cada nova alma devorada por ela, a gula se fortalece. Então o Fate está fadado a devorar almas até o dia de sua morte. E ele questiona o que acontecerá se ele não alimentar a gula com mais almas. E a espada responde que ele ficará faminto e morrerá. Ou, na pior das hipóteses, ele ficará descontrolado e atacará qualquer pessoa que estiver em seu caminho. E ao ouvir isso, o Fate fica em choque, pois isso é a definição de um monstro. Nisso, a espada dá a dica para ele. Ela diz que quando a fome estiver no limite, isso ficará visível em seus olhos. E ele reforça o que disse anteriormente, sobre a sorte já ter sido lançada nele. E a partir de agora, não há como voltar atrás. E
E bem, ele já sai do seu quarto, e ao olhar para as pessoas ao redor, Fate diz que eles possuem um jeito apetitoso, e a espada explica que isso ocorre porque ele está com o aumento da gola, e Fate questiona se isso também explica os olhos vermelhos, então a espada diz que sim, e explica que o aumento da gola é um poder temporário, que permite ao usuário o uso mais efetivo da habilidade gola. Em outras palavras, ele fica com uma visão noturna mais apurada, e pode caçar presas pelo seu cheiro. Além disso, as presas mais fracas irão se paralisar com a áurea assassina que ele irá deter. E bem, ele vai até os goblins, e nota que eles estão realmente só parados, então Fate começa a matar um por um, mas ainda não acha que é o suficiente. Nisso a espada sugere que ele vá para a espada dos hobgoblins. E assim ele faz, porém ao matar muitos dele, Fate se questiona de quantas almas ele ainda precisa para se livrar daquela fome. E bem, ao acabar, ele se sente esgotado e diz que deseja nunca sentir aquilo novamente. E a espada diz que se ele quer se manter em controle, Fate deverá sair para caçar almas regularmente. Então, do nada, um monstro gigante surge, e ele é informado pela espada que se trata do Goblin Rei. E ele informa também que Fate adquiriu a regeneração de saúde, uma habilidade de cura, e com isso ele poderá continuar lutando mesmo ferido. Então Fate começa a se aproximar do monstro, mas demonstra medo. Nisso a espada explica que humanos não são banquetes para o monstro, portanto ele está seguro, mas ainda assim ele é aconselhado a prosseguir de forma cautelosa. E bem, ele espera o momento certo e ataca, e ao aterrissar, o Goblin Rei tenta o atacar também, então Fate passa a apenas desviar dos ataques, e a espada o manda atacar também, pois não conseguiria derrotá-lo se ficar apenas esquivando. Então Fate confia nas palavras de seu amigo e vai para cima do monstro, e assim o derrota. Nisso a habilidade de gula é ativada, e a espada diz que com seus status dele de agora, Fate pode acessar o primeiro nível da espada. No caso, essa é a outra forma dela, e ele explica que se Fate entregar os status dele para a espada como uma oferenda, ela poderá prover novas funções, e isso desperta o interesse dele, mas a espada explica que para ativar essa forma, Fate deve entregar todos os seus status, desde quando eles se conheceram. Afinal de contas, o nome da espada é Ganância, então ele desiste dessa ideia, pois isso seria muito. Porém a espada diz que se ele não fizer aquilo, ele perde o direito de usá-lo, pois ou ele fica forte sozinho, ou ele colabora para a evolução dos dois, para assim os dois ficarem fortes e caminharem juntos. E assim a espada dá essas duas escolhas para Fate, porém ele não demora muito para escolher, afinal de contas, o Grid é o seu único companheiro. Então, quando ele oferece seus status, ele é capaz de sentir a força erradicar de seu corpo, como se estivesse sendo roubada. E bem, a nova forma da ganância é um arco mágico, e a espada revela para Fate que há alguém os observando há um tempo, e isso estava acontecendo em boa hora, pois ele poderia testar a sua nova espada nesse inimigo. Então Fate questiona aonde ele poderia conseguir as flechas, mas a espada explica que elas aparecem magicamente, basta ele puxar o arco. Além disso, Fate poderá mirar de qualquer jeito, e a flecha acertará o seu alvo mesmo assim. Então faz o teste, e acerta o inimigo. E bem, ao olhar para trás, ele nota as orelhas do Goblin Rei, e leva elas até o convento, dizendo que ele será capaz de alimentá-los por um bom tempo. Em outro dia, Rox se encaminha até o portão, porém Fate vai até ela, pois não estava a reconhecendo, mas ela acaba tomando um susto, e ele diz que não a reconheceu por conta de suas vestimentas diferentes, e ele questiona se ela irá para o castelo vestida daquele jeito. E bem, como ele já tinha visto ela, Roxy vai ter seu ouvido e revela a verdade. No caso, ela estava de saída para uma inspeção secreta na cidade, e para isso ela precisava daquele disfarce, e ela pede para que ele não conte para ninguém, pois seria um problema se isso chegasse aos ouvidos de Haru. Afinal, ele iria reclamar de suas vestimentas, por conta de não serem apropriadas para a chefe da família Hart. E bem, ele entende a situação e se desculpa por tomar o tempo dela, e quando Fate estava para voltar, Roxy o puxa, dizendo que teve uma ótima ideia. Ela diz que irá dar uma missão confidencial para ele. No caso, ele iria acompanhá-la em sua inspeção, fazendo o papel de escolta. Então eles saem, e a garota aparenta estar muito apressada com a viagem, que ele pede para ela ter mais calma, porém a chama pelo seu nome. Nisso a espada o alerta para ele não chamá-la de Roxy, pois as pessoas ao redor poderiam descobrir. Então ela vai até ele, coloca o dedo em sua boca e pede também para Roxy não chamá-la por seu nome. E a espada cochicha para Fate, dizendo que ele tinha lhe avisado, mas ele o manda calar a boca, e ela pensa que aquilo foi com ela, mas ele desconversa, dizendo que não disse nada. E bem, ela tem a ideia dele a chamar de Rock, e diz que esse será o seu novo nome por hoje. Nisso a espada faz outro comentário, e Fate manda ela calar a boca novamente, e Roxy ao ouvir aquilo outra vez, sente que estava sendo muito chata naquele dia, e novamente ele tenta desconversar, porém ela diz que ele mandou ela calar a boca, mas Fate diz que ela não estava sendo chata, e Roxy diz apenas que estava empolgada com a ideia deles saírem juntos. Então a espada solta um suspiro, somente aproveitando da juventude dos dois, e ao ouvir essa falta de respeito, Fate o pega violentamente, e Roxy o detém, dizendo que não permitirá que ele trate a sua arma com desrespeito. Nisso, ele se desculpa, e ela diz que nunca tinha reparado na espada de Fate, então ele acha que Roxy poderia estranhar o
fato dele ter uma habilidade ruim, e ainda assim possuir uma espada, e com isso vem em sua mente a sua real natureza, onde ele precisa estar sempre alimentando a sua gula com almas, pois se ele não fizer isso, ele ficará faminto e acabará morto, ou na pior das hipóteses, Fate perderá o controle sobre seu corpo e sairá atacando todos à sua volta, e justamente por isso, ele sente que não deve deixar Roxy saber da sua habilidade de gula, e bem, ao analisar a espada dele, Roxy o aconselha a cuidar melhor dela, e diz que mais tarde irá levá-la até o ferreiro de sua família, e isso deixa contente, afinal sua espada irá receber manutenção depois de muito tempo. Porém, ao tentar falar com ganância, ele o manda calar a boca também, pois está aproveitando aquele momento, e diz que Roxy tem um cheiro agradável. E bem, ao chegar no centro da cidade, ela vai até uma feira olhar as uvas, e o feirante diz que aquelas uvas são frescas, tiradas dos vinhedos da família Hearts, e ela pede para experimentar. E nisso, Fate elogia aquelas frutas, e ela diz que foram criadas em sua casa, e por isso elas são muito boas. Porém, ao ouvir isso, o feirante fica desconfiado, e Fate sente que ele irá acabar descobrindo a sua real identidade, mas o ganância dá a ideia dele dizer que a garota é parente da família Hearts. Nisso, ele salva ela de uma enrascada, pois o feirante compra a ideia na hora, e a garota diz que ele foi incrível, porém o ganância diz a ele que Fate tá lhe devendo uma, e ele volta a falar com sua espada. Nisso, Roxy diz que ele é muito estranho, e bem, um dos moradores alerta que os Cavaleiros Sagrados estão chegando, e eles ficam se perguntando o que eles estariam fazendo lá, e um dos moradores comenta que desde a morte de Mason até o mais inferior dos Cavaleiros está ficando cada vez mais insuportável, afinal, não tinha mais ninguém para cortar as asinhas deles, e esse tal Cavaleiro inferior ouve o estômago de Fate roncar. Nisso, a sua espada resmunga, dizendo que aquela não era uma boa hora para isso, e Fate manda o ganância calar a boca, porém o Cavaleiro entende que aquilo foi para ele, e vai até o garoto, e então ele se ajoelha e pede desculpas, mas o Cavaleiro não se contenta, e o manda falar mais alto, porém Roxy intervém, e diz que Fate já se desculpou. Nisso, ele se vira para a garota, e a chama de imprudente, pois está respondendo o Cavaleiro Sagrado, e bem, quando ele analisa melhor o rosto dela, ele sente que já a viu em algum lugar, e alguns civis ao redor dizem que ela parece a Roxy, e todos ficam confusos com aquilo, até que o ganância dá a ideia dele fingir ser o namorado grudento dela, pois se ele fizer isso, ninguém vai desconfiar da garota, mas Fate se espanta ao ouvir essa ideia, e Roxy acaba ouvindo ele, e acha a ideia muito boa, e então eles começam a discutirem como um casal normal, e ela diz para ele tomar o café da manhã antes de sair de casa, para evitar situações como essa, e ela se vira para o Cavaleiro Sagrado, e diz que fará com que seu namorado se alimente melhor ao sair de casa, e nisso eles continuam seguindo em frente, e os civis comentam que aquela garota de fato não teria como ser a Roxy, e bem, eles se escondem da multidão, e na mente de Roxy ela se sente aflita com tudo aquilo, afinal, ela nunca tinha pegado no braço de um homem antes, e isso estaria fazendo seu coração acelerar, e Fate ouve tudo aquilo com sua habilidade de telepatia, e solta o braço dela, pedindo desculpas por aquilo, mas a garota diz que está tudo bem, pois já estava até acostumada com o braço dele. Nisso, ela apenas segue caminho, como se nada tivesse acontecido, e mais uma vez, a espada dá aquela zoada básica, chipando os dois, e Fate comenta que escoltar Roxy pode ser um problemão pra ele, e bem, ele vai até ela, e nota a garota admirada, olhando para algumas joias, e nisso ela conta que também gosta disso, afinal, Roxy é uma garota normal como todas as outras, e bem, ela aponta para um minério, e questiona se aquilo também seriam joias, e o comerciante explica que aqueles minérios podem conter joias, mas também pode não ter nenhuma, e para descobrir isso, basta abri-los, e ele diz que cada um dos minérios são 10 moedas de bronze, e pergunta se Roxy gostaria de testar sua sorte. Nisso, Ganância explica que se Fate usar a habilidade Identificar, ele conseguirá achar a joia de primeira, então ele começa a analisar cada uma das pedras, e sua espada o alerta para não deixar na cara a sua habilidade, pois os comerciantes odeiam pessoas que possuem o Identificar. E bem, ele volta sua visão para Roxy, e ao olhá-la, Fate nota que ela não parece uma cavaleira sagrada de uma família importante. Aos seus olhos, ela se parece com uma garota normal, e ao notar os olhares do garoto, o comerciante deduz que Roxy seria a namorada dele, e diz que lhe dará um desconto caso ele queira presentear a namorada, mas ao ouvir isso ele fica todo vermelho, e como de costume, o ganância zoa ele, pois não poderia deixar essa oportunidade passar. E bem, a garota deixa a joia no lugar novamente, e diz que não irá comprar, pois essas joias não terão utilidade para ela, e em seguida ela segue o caminho, e Fate questiona se ela realmente não quer as joias, e ela diz que sim, e muda de assunto, questionando se Fate conhece algum guerreiro, e ele responde conhecer Oliver e Minerva, mas Roxy pede por nomes de guerreiros na ativa, pois esses já estão aposentados. Porém, antes dele responder, os dois se distraem com dois homens, que falavam sobre goblins que haviam sido mortos, e um deles diz que há rumores de que eles foram mortos por um monstro que vaga por aí. Nisso, Fate se espanta com o fato dos cidadãos pensarem isso dele, e os homens dizem que essa história está mal contada, pois um orfanato na favela recebeu as orelhas
filhas do Rei Goblin, portanto, não seria o monstro o responsável pela morte dos Goblins. E outro homem comenta que as freiras estão procurando pelo doador. E bem, Roxy demonstra interesse nesse assunto e vai até os homens pedir por mais informações a respeito do suposto monstro. Porém, eles dizem não saber muito sobre ele e aconselham ela a ir perguntar para os guerreiros. Nisso, ela pede para Fate a levar até os guerreiros. Então ele questiona se o propósito de sua inspeção seria fazer aquela investigação. E ela afirma que sim, Roxy está investigando um monte desses rumores. Nisso ele fica sem palavras, afinal, o tal monstro é ele mesmo. E bem, após aquilo, Fate vai até o bar que costumava ir, e o dono se impressiona com a sua visita, pois acreditava que Fate estivesse morto. Então, ele apresenta Roxy como Rock, e diz que ela é uma colega do seu novo emprego. E o dono diz que espera que ela cuide bem de Fate, e também faz uma gracinha, dizendo que ele evoluiu muito desde a última vez que eles se viram. Afinal, ele está até namorando, porém, ele volta a ficar envergonhado, e diz que ela não é sua namorada. Então Fate começa a se questionar se Roxy não se zanga com isso, pois ela é tratada toda hora como sua namorada, e nisso ela também se descontrola e acaba quebrando o copo sem querer. Mas o dono compreende e diz que não há muitos guerreiros capazes de controlar os seus status, e após a ganância sugerir que Roxy estava bem confortável com ele, Fate também se emociona e quebra o copo. E bem, o dono comenta sobre o tal guerreiro que lucrou muito com os cadáveres de goblins, e ele explica que o sujeito encontrou os goblins com suas orelhas ainda intactas, porém Roxy explica que esse ser não buscou por recompensa ao fazer isso. Então ela sugere que realmente seja um monstro que esteja por trás dessas mortes. E nisso o dono do bar diz que ele será um problema para os negócios da cidade. E Fate pergunta o porquê. Ele explica que as pessoas terão medo de ir caçar, pois terão que passar na planície dos goblins, onde a criatura misteriosa reside. E por medo da morte, as pessoas irão evitar fazer isso. E Fate se lamenta por ser o responsável por tudo isso. E bem, o velho Ad aparece na conversa e diz que a teoria mais difundida entre as pessoas é que o monstro que vaga por aí seria um Lich, e por ser uma ameaça fora de série, o senhor explica que os Cavaleiros Sagrados estão se preparando para agir contra essa criatura o quanto antes. E ao ouvir isso, Fate se assusta, e o Ganância diz que com os status atuais de Fate, ele não dará conta de enfrentar esses inimigos. E bem, o senhor questiona o porquê de Roxy querer saber tanto sobre esse monstro, e Fate apenas fica sem saber o que fazer, pois se a garota se juntar à caça dele, a garota vai acabar descobrindo quem é o real monstro. Nisso surgem alguns guerreiros no bar, e um deles vai até Roxy e a chama para se sentar com eles. Então Fate tenta intervir, mas ela manda o guerreiro para longe sozinha, e o senhor fica incrédulo com tamanha força, e diz que apenas um guerreiro sagrado seria capaz de fazer aquilo. E bem, todos notam que aquela era na verdade a Roxy, e ela se desculpa por ter enganado a todos. Nisso os homens que estavam se engraçando para o lado dela pedem desculpas e imploram para que a garota não os mate. Porém, ela diz que é triste ver que o povo que a sua família deveria proteger os temem dessa forma, e Roxy diz que se sente envergonhada com tudo aquilo. Afinal, para ela, os Cavaleiros Sagrados deveriam proteger o povo e rir ao lado de seus súditos, pois esse era o sonho de seu pai, portanto também é o sonho dela. E ao ver isso, Fate pensa consigo mesmo que irá seguir Roxy até que seu sonho se torne realidade. E bem, um pouco depois, eles vão até o ferreiro da família Hart para fazerem a manutenção do Ganância, e ele se sente renovado com todo aquele tratamento. E ao saírem do estabelecimento, Fate agradece a ajuda de Roxy, porém ela diz que ela é quem deve agradecê-lo, pois graças a Fate, ela descobriu um pouco mais a respeito do monstro que ronda por aí. E ele questiona por que Roxy não sabia a verdade sobre a caça, e ela explica que a família Vlarik estão controlando as informações e não contam nada para ela. E bem, por falar neles, os dois ouvem a voz de Rado, e uma criança pede por ajuda, até que Roxy vai até os cavaleiros e manda Rado soltar o garoto. Nisso, Memil diz que eles estavam apenas levando a criança para protegê-la, então Roxy se espanta em saber que ela também estava envolvida naquilo. E Fate vai até Rado para resgatar a criança, e Roxy questiona o porquê de Rafael não ter dito nada para ele sobre a caça do monstro que ronda por aí, e ele cinicamente diz que não queria incomodá-la, por conta do falecimento recente do pai dela, mas Roxy diz que já está bem quanto a isso, então Rafael se vira de costas para ir embora, mas antes Rado tenta humilhar Fate, porém é chamado para ir embora logo, e após irem, o garoto diz que odeia os Cavaleiros Sagrados, e ao ver isso, Roxy pede desculpas, e ele pergunta por que ela está se desculpando, e ela entende que o garoto não percebeu que ela é uma deles, por conta de suas vestes, então o garoto explica que se perdeu de sua mãe, e Fate diz que ajudará ele a encontrá-la, e enquanto eles ajudavam o garoto, Fate se lembra que também já se perdeu na infância, e diz que logo após seu pai morrer, ele teria se mudado para a capital, e por estar em um lugar novo, ele acabou se perdendo, mas acabou resgatado por uma cavaleira sagrada, que foi gentil com ele. Nisso ele fica se perguntando aonde ela estaria, e bem, começa a ficar tarde,
tarde, e eles dizem ao garoto que não poderão continuar procurando por sua mãe naquele dia, mas Roxy diz que ele poderia passar a noite em sua casa, e explica que eles voltarão a procurá-la no dia seguinte. Porém, nesse momento, a mãe do garoto aparece, e Fate se sente aliviado por ter encontrado a mãe dele, mas ao olhar para Roxy, ele percebe que ela se sentiu mais feliz ainda. Nisso ele começa a encará-la fixamente, e a garota nota isso, mas Fate desconversa, dizendo que seria melhor eles voltarem para não terem problemas, e Roxy pergunta se ele continuará ao lado dela, quando eles vierem repreendê-los, e ele prontamente diz que irá estar ao lado dela nesse momento também. E após ele confirmar isso, ela diz que eles poderiam retornar para casa. Nisso Fate reflete em sua mente, que gostaria de viver aquilo para sempre, porém ele conversa com Ganância e questiona uma forma de caçar os monstros sem que a Roxy descubra. Então Ganância dá a ele uma máscara que muda a percepção, no caso, ao colocá-la, as pessoas ao redor verão ele com uma forma diferente, e isso fará com que nem Fate e nem o Ganância sejam reconhecidos, mas ao olhar para o lado, ele vê o comerciante de antes, o encarando. E bem, no dia seguinte, Fate presenteia Roxy com uma joia, e diz que aquilo é para agradecer o trabalho que ela deu a ele, e agradece também pelos amigos que ele conheceu por lá, que agora ele considera como parte de sua família. Nisso ela aceita o presente e agradece, e ele explica que gostaria de ter pegado a gema que ela havia gostado, mas Roxy agradece mesmo assim, e ao quebrar o minério, ela se depara com uma bela joia que a deixa encantada, e Fate diz que está feliz por ela ter gostado do presente, e Roxy questiona o que ele quer em troca, e sugere dar carne para ele, pelo ano inteiro, afinal ele aparenta gostar bastante, porém ele diz que ela não precisa se preocupar em retribuir sua gentileza. Enquanto isso, a família Vlerick se reúnem para discutir a excursão para Galia. E após derrubar todos os goblins, Fate encara fixamente um dos caçadores. Nisso todos saem correndo, pois achavam que ele era o tal monstro que todos estavam falando, o chamado Lich, o cadáver. E ao ouvir esse nome, Ganância se sentiu orgulhoso, pois acha um bom nome de guerreiro, e questiona se Fate já havia terminado a matança, mas ele diz que não, e explica que quer aumentar os seus status o máximo que puder, antes que os Cavaleiros Sagrados o localizem. E bem, no dia seguinte, Fate volta à sua vida como trabalhador comum, e diz que ter uma vida dupla não é nada fácil, então Roxy aparece e vai até ele informar que tem uma missão secreta para designá-lo, e ele questiona se seria uma outra expedição, mas ela não responde nada, e só o leva embora, e no caminho, Roxy aponta para um lugar, e explica que aquela terra pertence à família Hart. Nisso, Fate questiona se a missão secreta dele seria colher uvas, e Roxy explica que apenas queria apresentar as terras para ele, e bem, eles chegam até a casa da mãe dela, e ela diz estar se sentindo muito melhor naquele dia, porém Roxy aconselha ela não se esforçar muito, e ela repara que sua filha trouxe um garoto com ela. Nisso ela diz que é um de seus contratados, e explica que trouxe ele para apresentá-lo a todos, e então ele se apresenta, e em seguida a mãe de Roxy se apresenta como Aisha Hart, e diz estar feliz com a presença dele, e o Ganância volta a comentar que ela parece muito uma senhora simpática, e nisso Aisha pede para que Fate vá até ela, e quando ele chega mais perto, ela pergunta se ele gosta de sua filha, e isso o deixa em choque, pois foi uma pergunta muito de surpresa, e Roxy diz que ela fez uma pergunta muito repentina, porém Aisha explica que apenas quer saber a opinião dele sobre Roxy, afinal, ela é a patroa dele, e ao ouvir isso, os dois suspiram aliviados, até porque eles estavam pensando em uma outra coisa, e Roxy diz que ela deveria ter explicado isso antes, e bem, Fate diz que gosta muito da filha dela, e revela que tem o desejo de servi-la até o fim de sua vida, e isso deixa a mãe dela contente, mas Roxy fica com muita vergonha, e diz que irá descansar em seu quarto. Nisso ele pergunta se disse algo errado, e Aisha conta que sua filha sempre foge quando as coisas ficam desconfortáveis para ela, ou seja, ela não teria mudado nada. Então Fate pergunta mais sobre, e Aisha diz que desde pequena, Roxy era muito chorona, e não podia ver um inseto que já tinha um ataque de pânico. E Fate diz que não consegue imaginar ela agindo assim atualmente, e Aisha revela que ainda não consegue acreditar que a sua filha tenha se tornado uma cavaleira sagrada, e ela diz que ver sua filha se esforçando a deixa muito preocupada, pois além de perder o pai, ela agora tem uma responsabilidade enorme como a chefe da família, mas Fate tenta tranquilizá-la, e diz que Roxy é uma excelente cavaleira sagrada, e diz também que ela detém a fé de todo o seu povo. Além disso, ele explica que a garota desempenha bem as funções dela como chefe da casa. E bem, Roxy vai até seu quarto e olha atentamente para uma fotografia de seu pai, então vem a memória em sua mente, onde seu pai está lhe ensinando a manusear a espada, e ele demonstra estar surpreso por ela ter conseguido se tornar uma cavaleira sagrada, e Roxy diz que quer ser o tipo de cavaleiro sagrado que ele é, ou seja, aquele que ri junto com o seu povo, sem arrogância ou soberba, e seu pai diz que esse caráter é o que faz dela parte da família Hart,
e Roxy diz que ainda não foi capaz de cumprir com essa promessa. E bem, ela volta para a plantação de uvas junto com Fate, e um dos colegas de trabalho oferece um suco para ele, para que Fate possa recuperar suas energias, e o garoto fica maravilhado com o sabor daquelas uvas. Nisso, o seu colega explica que os senhores ajudaram pessoalmente a cultivar aquelas terras por várias gerações, e ele conta que todos na propriedade têm orgulho de serem colaboradores para criar aquela uva suculenta, e Fate questiona se isso também se aplica ao Mason. Nisso, o homem já tira o sorriso do rosto na hora e diz que ficou sabendo da morte dele em Galia, e por ser um momento difícil para Roxy, eles não imaginavam que ela viria até aquela terra tão cedo. E bem, Fate pergunta se Roxy tem o costume de ajudar na colheita todos os anos, e seu colega responde que além de fazer isso, ela também ajuda caçando os monstros, e ele explica que aquela era a época do ano da colheita para a maioria das culturas, e não só uvas, portanto é o momento que surgem mais monstros em busca de comida, e os monstros dessa vez seriam kobolds, que vêm do Vale do Norte. E bem, ele tem a sua explicação interrompida pelo estômago de Fate, mas ele é compreensivo quanto a isso, e diz que Fate trabalhou muito, e por isso ele deveria estar com fome mesmo. Nisso, o Ganância explica que matar aqueles goblins não foi o suficiente, pois a sua gula sente fome de diferentes almas, portanto Fate deveria alimentá-la ainda mais. E após finalizarem o trabalho, Roxy vai até Fate e manda ele voltar sem ela, pois a garota precisará ficar para fazer outras coisas por ali, e ele então segue seu caminho, até que se depara com uma garota, e ao analisá-la, ele se dá conta de que ela não é dali, porém ele continua seguindo reto, mas ao se cruzarem, a garota o chama, e Fate percebe que ela tem os olhos iguais aos dele, e bem, ele pergunta se ela precisa de algo, e a garota o encara por alguns segundos, e diz que chegou ali cedo demais. Nisso ele pergunta do que ela está falando, e a garota explica que estava atrás dos kobolds, mas diz que Fate poderia ficar com eles, e em seguida ela se despede dizendo que eles irão se ver novamente ainda. E bem, ele pergunta para o Ganância quem seria a garota, mas ele diz que não sabe dizer, porém Fate o indaga novamente, e diz que ele com certeza sabe de alguma coisa, pois o Ganância sempre fala um monte de coisa sem que ele peça, mas dessa vez ele tá muito calado, e o Ganância pede para que ele deixe aquele assunto de lado, e diz que até mesmo ele, com a sua grandeza, pode acabar desconhecendo algo. E bem, Roxy aparece de novo, e dá um cesto de uvas para Fate, então ele questiona o que ela teria ido fazer naquela hora, e ela responde que foi pegar uma parte das uvas, e diz que aquela garota de antes era uma Galiana, porém Fate se lembra de ter ouvido rumores que diziam que Galia teria sido destruída, então Roxy explica que há 4.000 anos Galia era uma grande potência militar, mas de repente uma onda de monstros causou um colapso de toda essa nação, fazendo com que a maioria de seu povo viesse a morrer. Isso Fate comenta que deve ter restado alguns sobreviventes desse ataque, e Roxy diz que nunca tinha visto um Galiano de sangue puro antes. E bem, ela aconselha que eles voltem também, e no caminho Fate comenta que ouviu falar sobre a caça dos monstros que a garota irá participar, e pergunta se ela ficará bem sozinha, e Roxy explica que estará acompanhada dos guerreiros que trabalham por ali. Além disso, ela o tranquiliza, dizendo que ela é uma cavaleira sagrada, portanto ficará bem, mas ao fazer pose, ela acaba derrubando as uvas. E bem, no dia seguinte, os moradores daquela terra dão de cara com um desastre, todas as uvas dali foram comidas pelas feras, e nisso todos vão até os kobolds para caçá-los, e de repente, uma vegetação começa a balançar muito, então uma fera desconhecida, mas de aparência incrível, sai do meio do mato, deixando todos espantados, e aquela fera deixa a gula de Fate com água na boca. Além disso, ele já estava quase morto pela fome, e isso o preocupa, pois ele não poderia deixar a Roxy o ver daquele jeito. Nisso ele decide que deverá atacar antes que sua gula chegue ao limite. Ao analisar o inimigo, ele descobre que se trata do Portador da Lamentação, uma fera coroada. Então o Ganância explica que ele é um monstro poderoso, nascido da agressão acumulada por um longo tempo, e isso deixa muito mais distante dos monstros comuns. Basicamente, isso seria uma má notícia para Fate, e nisso todos recuam, e o caçador diz que eles não têm a menor chance contra aquela fera, mas Roxy diz que eles não precisam se preocupar com isso, pois ela o matará sozinha. Afinal de contas, ela é uma cavaleira sagrada, e teria o dever de usar todo seu poder em prol da defesa do seu povo e de sua terra. E embora ela demonstre firmeza em suas palavras, Ganância diz que ela não pode fazer isso sozinha, pois aquela fera é demais para uma cavaleira sagrada tão jovem, mas ainda assim, os caçadores planejam se preparar para o ataque que ocorrerá no dia seguinte, e Roxy pede para que eles se equipem com o que for possível. Nisso, Ganância pergunta o que Fate iria fazer nessa situação. Ele confessa que o monte de nível 50 é demais para ele no momento, porém Fate não acha correto ignorar o desastre que aqueles monstros estão fazendo na Terra dos Hearts. Além disso, ele também está determinado a não deixar Roxy morrer, então ele diz ao Ganância que os dois darão um jeito naquilo. E ao cair a noite, Fate vai até o covil dos kobolds, e o Ganância comenta que ele realmente deve estar interessado naquele assunto, mas Fate o manda calar a boca, e o Ganância continua
continua falando mesmo assim, e alerta ele sobre haver muitos guerreiros kobolds ao redor daquela fera coroada. E ele questiona se Fate teria um plano. Nisso ele diz que irá lutar como um glutão, e já começa a disparar várias flechadas nos kobolds, então a sua habilidade de gula é ativada, e Fate segue atirando até chegar mais próximo da fera coroada, e quando ele dispara nela, a fera simplesmente pega um de seus kobolds e coloca na frente, para não sofrer o golpe, sem consideração nenhuma. E bem, Fate nota que ainda não saciou a sua gula, mesmo após ter matado muitos kobolds, então ele mira seu ataque na fera, e ao disparar, Fate se sente confiante e acha que já ganhou a luta, porém a fera coroada segura as suas flechas com as mãos, e o Ganância diz que o jeito é eles irem para cima e cortá-lo em pedaços. Porém, ao chegar muito perto, o Ganância nota que a fera está fazendo uso de uma arte de habilidade de briga, denominada como Ataque da Ruína, e ele explica que aquela habilidade permite que o inimigo penetre a armadura do adversário, para assim conseguir quebrar seus ossos e pulverizar seus órgãos. Então, Fate tenta recuar, mas é atingido por um golpe, e em seguida, a fera manda uma rajada de vento para cima dele, o que o faz cair na água. Nisso, o Ganância pede para Fate se levantar depressa, porém, ele espera a fera ir para cima, para assim dar um ataque surpresa, e Ganância entende que Fate estava apenas fingindo estar morrendo de frio, e diz que aquele truque foi bem bolado. E bem, após matar alguns monstros, Ganância diz para ele que Fate deve ser capaz de usar uma arte oculta de primeiro nível, e ele explica que precisará de 10% das estatísticas atuais dele para conseguir fazer isso. Então Fate aceita usar a arte oculta. Em seguida, ele lança o Lagópode Sangrento para cima da fera coroada e acaba com ela. E Ganância comenta que aquela habilidade de regeneração de saúde pega por ele com o Rei Goblin já teria o curado. E ele comenta com Ganância que aquela habilidade oculta era muito apelona. E bem, Fate começa a se sentir estranho do nada. Nisso Ganância explica que ele está apenas sobrecarregado, pois aquela era a primeira alma de nível superior que ele teria devorado. E Ganância pede para ele aguentar, pois se Fate perder o controle, o resultado será pior do que se ele estivesse no estado de fome. E bem, no dia seguinte, Rox e os outros vão até o covil da fera coroada e notam que há ferimentos de espada e flecha nos monstros, mas o que mais chama a atenção dela é aquele rastro na pedra do ataque que a fera sofreu. E após isso, ela comenta com a sua família que o local foi todo devastado, e Fate pede desculpas mentalmente pelo exagero. Nisso, Aisha questiona quem poderia ter feito algo do tipo, e Rox conta da menina galiana que eles viram naquele dia, e explica que aquele povo costuma ser mais poderoso que os cavaleiros sagrados, e então ela deduz que possa ter sido a garota. Enquanto ela fala, Aisha repara que a sua filha sorri e tem uma feição muito mais para cima ao estar perto de Fate, e após isso ela conversa a sós com ele e pede para que Fate fique ao lado de sua filha para apoiá-la, porém ele diz que não se sente digno de tamanho prestígio, mas Aisha explica que não quer o apoio dele como autoridade ou força, ou como de um cavaleiro sagrado. No caso dele, Aisha diz que o maior valor está em seu coração, pois Fate possui uma vontade genuína de servir sua filha, e ela explica que veio de uma família comum e sem nenhuma habilidade, assim como Fate, mas ainda assim ela conseguiu apoiar o seu marido, e ela conta que ter apenas um pai cavaleiro sagrado dificultou a vida de Rox, em parte. E bem, ela começa a tossir, e Fate vai até ela para acudi-la, e Aisha diz que não tem muito tempo de vida, e é por isso que ela quer que Fate fique ao lado de sua filha e apoie ela em seu lugar. Mas ainda assim, Aisha entende que ele poderia não ter a resposta imediata e pede desculpa por estar o apressando, mas Fate diz que irá pensar em seu pedido. E no caminho de volta, ele fica se questionando se realmente merece assumir o papel que ela pediu na vida de Rox. Afinal, ele está enganando a todos e carregando o segredo da habilidade de sua gula. E bem, ele volta à casa dos goblins, mas sente que ainda não é o suficiente para saciar a sua fome. Porém, Fate nota que não há monstros mais fortes do que goblins por ali, e o Ganância diz que o tempo dele está acabando, portanto, ele deveria decidir logo o que fazer a partir dali. E bem, após isso, ele vai ao estabelecimento do seu velho amigo, e continua não se achando digno de ficar ao lado de Rox. Nisso, Ad aparece e comenta que Rado irá se juntar na caça ao cadáver, e o chefe diz que essa é a forma dele conseguir alguma glória com uma missão simples, e Ad sugere que Rado seja mandado para Galha, para que ela possa correr o risco de virar comida de monstro, mas o chefe diz que pessoas da laia dele sempre ficam em uma zona de conforto, e diz que certamente mandarão outras pessoas para Galha, e Fate pergunta sobre essa expedição a Galha, e questiona do porquê ela ocorrer logo após a morte de Menson, e Ad diz que esse assunto será resolvido em breve, e ele teme pelo que pode acontecer nessa expedição. E bem, Rox e os outros se preparam para a expedição, mas antes ela vai até o túmulo de seu pai, e conversa com ele sobre ter sido designada para essa missão, e pede para que ele a proteja nessa viagem. Nisso Fate aparece atrás dela, e pede para que Rox não vá para essa expedição, pois se ela for agora, talvez ela não irá voltar, mas ela diz a ele que já decidiu o que iria, e Ganância explica que a família Hart é um incômodo para os Velix e os demais cavaleiros sagrados, portanto há rumores de que eles teriam organizado essa expedição a
Galia. E bem, Memil comemora com Rado sobre essa expedição, pois eles irão finalmente se livrar daquele incômodo. E Rado diz que também gostaria de ir para Terben com eles, mas Memil explica que aquela viagem não é uma simples diversão, e sim uma viagem de pesquisa. Nisso, Rafael pede para ela contar a verdade, afinal ele não comprou a ideia que Memil estaria apenas indo fazer uma pesquisa sobre a imortalidade. E bem, ele se vira para Rado e diz que está contando com ele para capturar Olite. Enquanto isso, Fate fica confuso quanto ao que fazer agora, pois ele não tem autoridade suficiente para deter Roxy, porém ele não acha certo deixar que eles tratem as pessoas como lixo, as causando sofrimento. E bem, os Cavaleiros Sagrados finalmente dão as caras e perguntam ao Fate se ele seria o tal Lich, o cadáver. E após encontrar o cadáver, os homens de Rado pedem para que possam acabar com ele. Então os homens são autorizados a atacarem, porém Fate é capaz de prever os movimentos deles por eles serem muito devagar. Então ele derruba os homens, e ao olharem o olho vermelho e demoníaco de Fate, os caras simplesmente ficam com medo e fogem, deixando Rado para trás. Nisso ele se enfurece e diz que o cadáver é um mero monstro, portanto ele mesmo irá derrotá-lo. Nisso o cadáver começa a tirar a máscara, e Rado logo percebe que se trata de Fate e questiona como que um cara como ele teria tanto poder, e Fate diz que não há razão para explicar nada, mas ao ouvir isso Rado volta a dizer que ele não sairá impune dali, mas diz isso se tremendo todo. Porém ele volta a tentar pagar de B10 e diz que é um dos Cavaleiros Sagrados. Nisso Fate pede para que ele mostre o poder de um cavaleiro, e bem, ao olhar os estados do oponente, ele nota que Rado possui a técnica da espada sagrada, e diz que apenas quem tem essa habilidade especial pode se intitular como Cavaleiro Sagrado. Porém Fate se questiona o porquê de um cara como Rado ter isso, e bem, ele questiona se Ganância é capaz de destruir uma espada sagrada, e ele diz que jamais teria dificuldade em destruir uma espada artificial e impura como aquela. Então Fate se sente aliviado em saber disso, e aponta a sua espada para Rado, e por ele ter apontado a espada em uma distância relativamente curta, Rado o chama de lixo, e diz que ele não tem nenhum pingo de noção de classe. Nisso, ele o ataca com a grande cruz, e logo se convence de que ganhou a luta, mas Fate aparece atrás dele, e diz que a sua habilidade demora muito para ser ativada, e então ele ataca a espada de Rado, e a quebra, e isso o deixa surpreso, pois ele não esperava que a sua espada seria destruída. E Fate pega o pedaço quebrado da espada dele e o devolve, porém Rado começa a recuar. Nisso, Fate questiona se ele realmente mereceria ser chamado de Cavaleiro Sagrado, agindo dessa forma, e o chama de patético. E ao se aproximar mais de Rado, o cara cai no chão, mas Fate o levanta e diz que ele precisa de uma lição, pois os cachorros desobedientes precisam ser bem disciplinados, e ele lembra disso, pois Rado já fez o mesmo com ele. Porém, ele tenta pedir por piedade, mas Fate o taca contra uma árvore mesmo assim, e Rado volta a implorar para que ele pare, e Fate diz que é muita cara de pau ele pedir por isso depois de tudo que fez, afinal, ele trata todos como verdadeiros insetos, e Fate diz que por conta de caras como ele, a Roxy está indo em direção ao perigo, e mesmo com ele sendo confrontado com todas essas verdades e seus atos, Rado volta a implorar por perdão, e novamente, Fate não estava muito afim de perdoá-lo, pois o cara nunca lhe concedeu perdão quando pedia. Nisso, ele o joga para longe e usa sua técnica de Lagópode sangrento, fazendo diversos disparos, um com mais ódio do que o outro, e quando finalmente Rado cai, ele pergunta se Fate errou de propósito, mas Fate diz que antes de matá-lo, ele quer perguntar algo, e Rado pergunta se seria sobre a Roxy Hart, e diz que se for isso, ela mesma deixou claro que iria para a Galia por interesse próprio, pois para Roxy, se ela for capaz de salvar um único cidadão daquele reino, a sua morte vai valer a pena, e ao ouvir isso, Fate se conforma, e diz que isso é mesmo algo que ela falaria, e bem, Rado diz que pode cancelar a ida de Roxy até Galia, caso ele o poupe, mas Fate mira sua espada contra ele, que já estava sem seus braços e suas pernas, e o manda ficar calado, e diz que só irá matá-lo por vingança pessoal, afinal Rado também fez muita coisa para ele, e ele então crava sua espada no peito dele, e finalmente o mata, fazendo com que desbloqueasse a técnica de espada sagrada. Nisso, Ganância diz que Fate acabou de se tornar um cavaleiro sagrado, pois ele consumiu a técnica dele, porém ele diz que a capital jamais o aceitaria como um. Além disso, Fate demonstra nojo em ser um cavaleiro sagrado, pois pessoas como Rado corromperam a reputação que esses guerreiros tinham. E bem, Ganância explica que agora ele é capaz de usar o segundo nível dele, e Fate diz que Ganância poderia drenar os status dele, e diz que se sente enojado em ter os status de Rado em seu corpo. Então, a espada começa a evoluir, e ao chegar no nível 2, ela vira uma foice muito braba, e Ganância explica que a maldição imbuída na lâmina pode cortar até mesmo algo efêmero, ou seja, é capaz de cortar qualquer coisa. Mas Fate diz que queria apenas poder cortar a expedição de Roxy até a Galia. E bem, o dia da expedição finalmente chega, e ela se despede de todos, e diz que 3 anos
anos irão se passar voando, portanto eles não precisariam se preocupar com ela. E Roxy diz para Haru que deixará tudo sob a sua responsabilidade. E nisso Haru pede para que a garota faça um bom trabalho como a líder da família Hart. E bem, ela vai até Fate também, e diz que em breve eles se verão. E embora ele esteja preocupado, Fate decide assumir uma postura mais confiante, e deseja boa sorte para Roxy na viagem. Então ela parte a cavalo, e Haru diz que ela deixou uma carta de recomendação para ele, onde dizia que se ele estiver na mansão de um senhor, os Vlerix não poderão chegar perto dele. E então Fate nota que ela estava o protegendo e se preocupando com ele até o final, porém diz que não poderia aceitar aquela proteção, e diz que a partir de agora ele viverá como um guerreiro. E após isso, ele comenta com ganância que se ele não pode impedir a ida de Roxy até Galia, ele ao menos irá dar o suporte necessário para ela. E bem, no dia seguinte, ele parte para Galia também, e recebe seu dinheiro e sua rescisão pelos trabalhos prestados à família Hart. E Haru diz para ele nunca se esquecer do orgulho de um dia ter servido a família Hart. Então, ela o deseja boa sorte. E no caminho, ele se sente determinado a proteger Roxy, com todo o poder que adquiriu nesses últimos meses. Enquanto isso, uma das cavaleiras sagradas fica no topo da cidade, olhando o movimento, e sente que as coisas estão seguindo como o plano deles. E bem, Roxy discursa para todos, e diz que é a sucessora de seu pai, Mason Hart, um cavaleiro sagrado que morreu ao tentar derrotar o dragão divino que despertou após um milênio de silêncio. E ela diz que para defender a capital real, Seyfort, e o seu povo, Roxy precisará contar com o apoio deles. E após o discurso, ela encontra Miria e pergunta se ela também vai para Galia. E ela diz que sim. Nisso um cara aparece e diz que também se voluntariou para a expedição, mas ao chamar Miria de mocinha, ela já vira a cara. E o homem se apresenta como Mugan, porém ela diz que já conhece o tipo dele e diz que ele é só mais um emocionado que quer ver o desastre do dragão divino apenas para testar a sua força, sem ligar para a vida dos outros. E Mugan diz que de fato, a maioria dos guerreiros querem testar até onde podem chegar. E Miria volta a menosprezá-lo, o chamando de idiota. Nisso Roxy diz que ela está se excedendo, mas ao ouvir isso a garota fica feliz, pois encara aquela bronca como uma honra. E bem, o guerreiro explica que só se voluntariou para aquela expedição por causa de Mason Hart, e diz que já marchou sob as ordens dele. E embora possa parecer presunçoso da parte dele, Mugan diz que deseja vingar a morte de Mason. Ao ouvir isso, Roxy o agradece, e pergunta o que a família dele achou sobre a sua ida até Galia. E ele diz que a sua filha pediu para Mugan trazer uma relíquia de lá como presente, e explica que a sua filha é de uma linhagem de pesquisadores, e ele seria o único guerreiro dentre todos. E Miria volta a encrencar com ele, dizendo que aquilo tudo é legal, menos ele. E ele brinca de volta, dizendo que ela está falando demais. Nisso, Roxy diz que poderá seguir a viagem de forma mais leve com eles por perto. E bem, uma garota chama a atenção de Raine e explica que aqueles goblins no local foram mortos por Lich, o cadáver, que todos andam comentando. E ela analisa que os ferimentos na pele dos monstros não são comuns de flecha. E Raine diz que aquilo é bem fascinante. E ela vai até um livro e diz que imaginou que aqueles ferimentos fossem causados por flecha de mana. Então ela explica que essa é uma habilidade contida por uma espada preta. No caso, seria uma das armas do pecado capital. E Raine explica que as armas do pecado capital são de um material que podem manipular a mana em um alto nível. Porém a garota ao lado dela não entende nada sobre o assunto e pergunta o que seriam essas armas do pecado capital. E Raine diz que não sabe e explica que se for uma arma possível de controlar mana, isso expandiria suas possibilidades. E Raine confessa que gostaria de ver uma dessas armas do pecado capital. E bem, o motorista avisa a todos que logo irão descer em Tetra. E ao ouvir isso, Fate acorda e nota que o local é o centro de transporte marítimo que os conecta à capital real. E ele explica que aquela cidade possui muitos pescadores. Além disso, o local possui as melhores mercadorias. E Fate conclui que Tetra não mudou praticamente nada. E Ganância questiona se ele já esteve ali. E ele diz que esteve lá há 5 anos. E bem, ele continua andando e encontra um senhor. Então ele se questiona se a carruagem dele iria para Galia. E ele diz que não sairia hoje, pois se sair, irá ser atacado por monstros. Porém o senhor diz que Fate poderia ir lá no dia seguinte. E Ganância lamenta por aquilo. Afinal, Fate estava com pressa de se encontrar com Roxy. Nisso ele volta a vagar por aí, até que o seu estômago ronca. E o Ganância o lembra que além de juntar informações, ele também precisará encher sua barriga. E ele diz que após isso, eles devem caçar uma bainha digna para ele usar. Mas Fate não demonstra muita empolgação em gastar dinheiro com isso. Porém, o Ganância explica que agora Fate tem a habilidade da técnica da espada sagrada, ou seja, agora eles precisariam de uma bainha apropriada. Então ele já sugere uma decorada com oricalcium ou cristais mágicos, só para começar. Então Fate se lembra que ainda tem a sua rescisão, e a única coisa com qual ele quer gastar ela seria comendo carne. Enquanto isso, um comerciante pede ajuda de guerreiros e oferece dinheiro para eles, que lhes ajude a matar uns monstros. Porém, um deles joga o dinheiro no chão e diz que eles não vão caçar monstros por tão pouco. Porém, além disso, ele resolve humilhar o homem também e diz que se ele quer a ajuda deles, ele terá que mostrar o
quanto quer isso. Então Fate aparece para intervir aquilo. E como Fate chegou botando moral e botando medo em todo mundo, os homens resolvem deixar o comerciante em paz. E após ele virar para o comerciante, ele o reconhece e Fate o chama de Seth. E o homem se lembra de quando eles eram pequenos. E nisso Seth se recorda de tirar uma com a cara de Fate, pois seu estômago vivia roncando. Já Fate, ele tem recordações de quando caçava e preparava ervas com seu pai. Nisso ele elogia o quão bom seu filho é com as ervas. E Fate explica que faz isso pois seu pai vive se machucando. E após tomar o remédio, ele se lembra de seu pai sorrir gentilmente para ele e diz que o remédio é muito amargo. E bem, após a morte de seu pai, Fate fica triste e se lamentando em seu túmulo. Já os moradores locais se queixam e dizem que Fate é um peso morto, pois agora eles terão que arrumar algum lugar para ele ficar. Então eles começam a atacar em pedra no garoto, mandando ele ir embora. Mano, na moral, NPC de anime é tudo PNC, não é nem NPC, na moral. E bem, voltando ao presente, Seth implora pela ajuda dele. E Fate se lembra que Seth é o filho do líder da vila que o exilou. Porém, o garoto continua a implorar ajuda e diz que ele poderá ajudá-lo agora que virou um guerreiro. Nisso, Ganância diz que eles precisarão mesmo alimentar a gula de qualquer forma. Então Fate aceita a missão de caçar monstros. E ao sair de lá, ele comenta com Ganância que ainda odeia Seth, porém explica que as memórias dele com seu pai ainda estão naquela vila. E bem, ele leva Fate até os outros, mas logo seu pai desaprova a ideia. Porém, Seth explica que o garoto é forte e diz que viu Fate derrotar alguns guerreiros sozinho. Porém, ele ainda insiste em recusar a oferta e diz que no dia seguinte irá contratar um guerreiro bom. Mas os outros homens dizem que os monstros podem atacar no meio da noite, e um deles comenta que ouviu as criaturas gritarem de uma floresta próxima dali. Nisso, o pai de Seth muda de ideia e diz que usará Fate como um sacrifício e para ganhar tempo até acharem outro guerreiro. Cara, eu não aguento NPC de anime não. Eu não aguento. E Seth pede para que ele ignore as palavras duras de seu pai. E bem, eles entram na casa e Seth se desculpa com ele pelo ocorrido. Nisso Fate diz que já está acostumado e pergunta como está a esposa dele. E Seth diz que os monstros a levaram e explica que a sua vila sempre continuou pobre, pois o que o líder deles diz é absoluto. E Seth confessa que já concordou com as coisas que seu pai falava. Ele diz que desde que a sua filha nasceu, ele entendeu que deverá estar sempre firme para que ele possa protegê-la. E ao ver isso, Fate nota que ele mudou muito mesmo. E Seth diz que foi tudo graças à sua filha. E bem, Fate pede para ele falar dos monstros e ele explica que eles apareceram pela primeira vez há um mês e diz que de acordo com as testemunhas, não seria apenas um monstro. Além disso, o monstro aparentemente pode voar, e isso tornaria as coisas bem mais sérias. E Seth explica que foi isso que o fez querer contratar um guerreiro. E bem, o estômago de Fate começa a roncar, e Seth sai para buscar algo para ele comer. Nisso, Ganância comenta que o garoto achou que as coisas dariam certo se ele contratasse um guerreiro, e ele diz que isso é típico de moradores de vilarejos pequenos. Porém, o Ganância alerta sobre o fato do monstro saber voar, e isso vai complicar as coisas. Nisso, Fate questiona se ele teria alguma ideia do que são esses seres, e o Ganância diz que provavelmente são gárgulas, uma espécie de monstro muito inteligente. Ele explica que gárgulas costumam atacar aos poucos para observar os humanos, mas quando chegam em um momento específico, eles atacam em bando. Então Fate os compara com kobolds, porém a garotinha interrompe a conversa e pergunta com quem ele está falando, mas ele responde que era coisa dele. Nisso, ela oferece um doce para Fate, e para desconversar, ele chama a garota para brincar com ele de braço de ferro. E bem, Seth traz a sopa e pão para Fate, e pede desculpas por só ter aquilo, porém ele agradece mesmo assim, e ao comer a sopa, ele começa a sentir tontura e desmaia, porém a filha dele comenta que deu para Fate o doce que seu avô havia dado. Nisso, Seth entende que seu avô de fato estava falando sério quando disse que iria usar Fate como sacrifício, e Ganância nota que aquele era um doce com sonífero, então Seth tenta acordá-lo, mas não consegue. Nisso, se ouve alguns gritos do lado de fora, e ao olhar pela janela, Seth se depara com vários monstros voadores, e após Fate ser topado pelo líder da vila, Ganância tenta acordá-lo, porém ele continua dormindo, e a espada nota que ele não vai acordar tão facilmente, por conta de ter sido drogado. Nisso, o chefe da vila corre desesperadamente enquanto chama por Fate, porém ele é capturado por uma das criaturas antes disso, e Seth dá um antídoto para Fate, para repelir a droga de seu corpo. E ao ver isso, Ganância comenta que Seth realmente sabe fazer bom uso das ervas da vila. Nisso, Fate pergunta onde ele está, e Seth diz que está em sua casa, e explica que Fate foi drogado e colocado para dormir. Nisso, o garoto fica sem entender nada, e Seth comenta que isso foi algo tramado por seu pai. E bem, Fate nota o perigo que está lá fora, e pede para que Seth, nisso, ele pega sua espada e sai para o combate. E então, logo se depara com uma cena grotesca de destruição, e ao olhar os monstros, Fate fica espantado, e Ganância explica que eles terão problemas caso os monstros continuem atirando em cima deles. E bem, Fate analisa os status do inimigo, e nota que são monstros de nível 27, e que possuem habilidade bola de fogo. Então Ganância diz que essa habilidade pode trazer muitos problemas para ele, portanto
portanto Fate deveria usar a grande foice. Nisso, o garoto acata o conselho de ganância, porém o monstro volta a atacá-lo com a bola de fogo. Nisso, Fate desvia e ataca o fogo, mas ele nota que a foice não foi capaz de cortar o efêmero. E Ganância explica que a foice corta magia e não o fogo causado por ela. Nisso, Fate diz que entendeu agora como as coisas funcionam, e Ganância diz que os monstros também entenderam. Afinal, agora o objetivo das criaturas é causar um incêndio no geral naquele lugar, ao invés de apenas atingi-lo. Porém, Fate consegue impedir a ação deles e mata algum dos monstros, e com isso a sua habilidade de Gula é ativada e ele adquire a habilidade Bola de Fogo. E após matar quase todos, ainda restava o líder do bando, e ao analisar o status dele, Fate descobre que se trata de um monstro de nível 47 e também tem como skill a resistência ao fogo. Então Ganância alerta Fate que o inimigo pretende se aproximar para ele atingir com a Bola de Fogo. Portanto, esse seria o melhor momento para Fate atacar. Nisso, o garoto parte para o ataque também e consegue enfim destruir o líder dos monstros. E no dia seguinte, Seth conta para Fate que o seu pai foi morto e que apenas algumas pessoas sobreviveram, incluindo ele. Então Fate analisa o local com seu identificar e diz que a terra por lá está completamente arrasada e infértil. E o Seth questiona por que dele ganhar a vida sendo um guerreiro, afinal isso é muito perigoso, e ele poderia fazer dinheiro apenas com a sua habilidade de identificar. E ao ouvir isso, Fate se perde em pensamentos e se lembra que a Gula é uma habilidade que desafia a lei divina. E ele se vira para Seth e diz que não tem escolha a não ser lutar. E Seth comenta que irá procurar um emprego na cidade para poder cuidar de sua filha com mais dignidade. E para finalizar tudo, o cara pede que Fate bata nele com um pedido de desculpas. Então, quando Fate está indo embora, ele diz que odeia ver a vila sumir, por pior que ela possa ter sido. Entretanto, as lembranças do tempo que ele viveu com seu pai ainda estão ali. Ele vai até o túmulo de seu pai para dizer que ficará bem a partir de agora. Enquanto isso, Roxy estava se aproximando do território de Lanchester e Mugan pede para que ela tenha cuidado com o senhor de Lanchester. Então Roxy questiona o que ele quer dizer com isso, e ele diz que ela irá descobrir assim que chegarem lá. E bem, Fate se dirige até o mesmo destino de Roxy, só que enquanto estava na carroça, ele já estava ficando com sono, e o cara que estava lhe levando pergunta se ele realmente estava de guarda, e o homem diz que está pagando 3 moedas de ouro por ele, portanto ele está confiando em Fate, caso as coisas fiquem difíceis. Nisso, Ganância desdenha do cara, dizendo que ele está se achando demais por quem está pagando tão pouco, e Fate diz que o homem não precisava se preocupar, e explica que ele é muito habilidoso em combate, e por mais que não pareça, ele é quase sempre tão forte quanto um cavaleiro sagrado novato. E ao ouvir isso, o homem se sente aliviado, e mais adiante, um homem para a carruagem, e diz que a estrada está fechada. Além disso, eles ordenam que eles deem tudo que tiverem de valor, para que assim ele possa poupar suas vidas. Nisso, Fate vai até o sujeito e os desafia, e ao ver tantos caras, Ganância comenta que ele deveria ter pedido um salário maior, e Fate diz que a sua espada realmente faz jus ao seu nome. E bem, o homem da carruagem começa a chorar nos pés dele, tremendo de medo e pedindo para ele o salvar. Então, do nada, um armamento voa na direção dos bandidos. Eles são arremessados para longe. Nisso, a poeira abaixa, e Fate nota que é aquela mesma garota de antes. Ela diz que Fate estava lhe devendo um favor por aqueles kobolds, e para quitar a dívida, ela lhes pede carona. Nisso, o homem da carruagem diz que lhe dará uma carona, pois ela o ajudou. Mas ao entrar na carruagem, ela tomba, e ela pede para que sua arma volte ao tamanho normal. Então Fate percebe que ela mudou o peso da arma, e no caminho, ela comenta com Fate que ainda não sabe seu nome. E ele se apresenta, mas logo em seguida a garota chama ele de Fate da Gula. Nisso ele questiona como ela sabe isso, e a garota explica que também tem uma habilidade do pecado capital, portanto seria óbvio ela saber isso, mas Fate diz que não sabe do que ela está falando, e a garota pergunta se o Ganância ainda não lhe contou nada. Nisso a espada começa a assoviar, para se fazer de bobo, e a garota se apresenta como Mine, da ira, e nisso seu estômago começa a roncar, e Fate oferece um pouco de carne seca para ela. Então o homem da carruagem diz a eles que estão quase chegando na cidade. Enquanto isso, uma garota caminha alegremente por lá, porém é surpreendida por 2 fantasmas. Nisso, um cavaleiro sagrado surge, prometendo salvá-la, e após acabar com eles, a garota vai até lá, e tudo se tratava de um teatrinho do senhor da cidade, Rudolph de Lanchester, e Fate fica de longe olhando aquilo, e percebe que eles estão falando da expedição liderada por Roxy, e o homem responde que sim, e explica que eles devem chegar à cidade em breve. E ao ouvir isso, Ganância cai na gargalhada, afinal Fate acabou chegando na cidade antes da própria Roxy, e ele explica que eles demoraram mais provavelmente por conta de serem mais pessoas na carruagem, portanto faz sentido que eles sejam mais lentos. E bem, o homem dá 3 moedas de ouro para Fate, como combinado, porém Mine entra no meio dos dois e pega as moedas para ela, e diz que foi ela quem o salvou. Porém o Ganância não fica feliz, e a chama de gananciosa, mas Fate não tenta retrucar, e apenas questiona o que fazer daqui pra frente, e Ganância diz que eles devem procurar um lugar para ficar. Nisso Mine começa a dormir no ombro dele, e Fate manda a garota parar de dormir em pé, e bem, ela continua apagada, e Fate a carrega nas costas mesmo. Nisso Ganância explica que a garota não é a pessoa matinal, portanto ele teria que lidar com isso, e Fate comenta que Ganância e Mine parecem se conhecer muito bem. E seguindo mais adiante, os 2 jovens lhe dão as boas-vindas
boas-vindas em nome de Rudolph. Nisso, Fate nota que as pessoas daquela cidade reverenciam os cavaleiros sagrados como se fossem deus. E ao analisar melhor os homens, Fate percebe que é um símbolo na nuca dele. E ele nota que há diversas pessoas com outros símbolos diferentes. E bem, um outro cidadão dá as boas-vindas a eles. E Fate vê um símbolo diferente na nuca do jovem. E Ganância explica que esses símbolos talvez sirvam para diferenciar as classes sociais de cada cidadão. Além disso, Ganância explica que o senhor daquele lugar nem se importa com esse sistema de castas que ele implementou na sua cidade, pois de qualquer forma todos devem idolatrá-lo e amá-lo. Enquanto isso, Rudolph reclama com alguns cidadãos, pois não gostou da ideia deles para a cerimônia. Ele diz que aquela não é a melhor maneira de transmitir o quanto a sua família é maravilhosa. E Rudolph diz que o objetivo daquela cerimônia é demonstrar superioridade de sua família em relação aos Hearts. E nisso, um dos cidadãos implora por perdão, mas Rudolph o mata sem dó. E em seguida mata o outro também. E ao ver isso, os outros cidadãos ficam em choque, pois Rudolph está ficando cada vez mais perverso, e qualquer deslize dele pode lhe custar a vida. E bem, Fate finalmente encontra um lugar para ficar, e pergunta para Ganância como ele conhece Mine. Ele explica que são velhos conhecidos, que vivem se encontrando. Isso também vale para a Preguiça, o machado dela. E ele explica que a Preguiça é como ele, ou seja, é uma arma dos pecados capitais. Nisso, Fate se lembra que Mine havia comentado sobre as habilidades do pecado, e ele pergunta para Ganância o que seriam essas coisas. E ele diz que está na hora de Fate aprender sobre essas habilidades. Nisso, o Ganância conta quais são essas habilidades. No caso, são a gula, a ira, a ganância, a preguiça, a luxúria, a inveja e o orgulho. E todas são as habilidades que nasceram para desafiar as leis divinas, e por isso são chamadas de habilidades e armas do pecado capital. E a mais desafiadora de todas é a própria gula, pois ela tem o potencial de derrubar o sistema divino de nivelamento. E Fate entende que uma vez que a gula prova as almas, não há como pará-la, e essa seria a sua punição. E Ganância diz que todos devem pagar de alguma forma, e isso também vale para Mine. Porém, Fate questiona o porquê de Serilha ter isso, pois essa habilidade apenas o prejudica, o deixando com fome o tempo todo. E quando ele havia pensado que tinha ganhado algum poder, Fate descobriu que isso também seria uma punição, afinal ele precisaria continuar matando para sobreviver. Nisso ele volta a se questionar para que serve aquele poder, e Ganância diz que pensar dessa forma negativa pode custar caro para ele algum dia, pois se a mente dele não for resistente, a gula irá dominá-lo. E Ganância explica que Fate precisa se manter em um estado de quase inanição. E bem, eles vão até a área dos monstros, e Ganância diz que ele não pode satisfazer a gula de uma só vez, pois ele precisa se acostumar a se satisfazer aos poucos. Nisso, um monstro de areia surge, e o Ganância orienta Fate a lançar uma bola de fogo antes de disparar a flecha, e Fate nota que ele é capaz de adicionar a habilidade bola de fogo à flecha mágica, e após acertá-lo, outro monstro de areia surge, e Ganância manda Fate se controlar para não atacar ainda. E bem, Mine finalmente acorda, e ao andar pela estadia, a garota vê um anúncio na parede, onde diz que quem derrotar o golem de areia será recompensado. Porém, o senhor explica que nem mesmo Rudolph é capaz de derrotar o golem de areia, mas caso ele não o mate, apenas a morte lhe restaurará. E enquanto isso, Fate continua seu treino de controlar a tentação, e Ganância diz que ele está indo muito bem, e Fate diz que a sensação é a mesma de beber apenas uma gota de água por vez no deserto. Nisso, Ganância diz que agora é hora de satisfazer a gula por completo, afinal, ele não quer que Fate enlouqueça de vez, e o garoto sente cheiro de uma fera coroada por perto, e Ganância diz que esse monstro servirá como um excelente banquete principal. Nisso, vários guerreiros estavam lá para lutar com a criatura, porém Fate aparece para desafiá-los, e o guerreiro diz que não pode derrotar aquela criatura sem a ajuda deles, e Ganância questiona se ele está brincando de ser herói de novo. Porém, Fate diz que apenas está buscando a sua autossatisfação. E bem, ele ataca a fera com a bola de fogo e vai para cima. Nisso, o monstro lhe ataca com a sua tempestade de areia, e o Ganância explica que se Fate for puxado pela tempestade, ele será esmagado por pedras. Então ele diz que irá cortar o monstro com o seu feitiço. Nisso, Fate usa a foice para cortar o feitiço, e em seguida parte para cima dele, para lhe cortar também, mas o monstro desaparece do nada, e Ganância explica que o seu núcleo foi apenas para dentro da areia. Nisso, Fate prepara o seu ataque Lagolpa sangrento, e o Ganância diz que irá precisar de 20% dos status dele para fazer isso, então eles conseguem matar a fera, e Fate aprende a habilidade Tempestade de Areia. Então, os outros guerreiros o elogiam, e Fate o agradece, e diz que apenas deu uma mãozinha a eles, e o líder dos guerreiros se apresenta como Bard, e como disfarce, Fate se apresenta como cadáver, e Bard questiona se aqueles são todos os equipamentos. Nisso, Fate entende que talvez devesse comprar mais, porém Ganância diz que ele não precisa disso, pois ele pode roubar as habilidades de seus inimigos, para assim aumentar as suas estatísticas, e esse seria o tal poder de desafiar o conceito de nível que Ganância havia explicado. E bem, no dia seguinte, Fate dá de cara com Mine, que estava saindo do banho, e pergunta se ela não ficava envergonhada de estar pelada em sua presença. Nisso, Mine explica que ele é só uma criança, portanto, não teria motivos para se constranger com ele. E após a garota se vestir, Fate questiona se ela estaria indo para algum lugar, e ela
ela diz que vai caçar o golem de areia, mas Fate revela que já acabou com ele, e a garota vira uma fera, afinal, ela queria recompensa. Porém, Fate diz que ela pode ficar com a metade da grana. Nisso, ele vai até a recepção pegar as suas 100 moedas, e Mine questiona o porquê dele estar usando aquela máscara ridícula, e ele explica que lutou contra o golem como o cadáver, portanto deveria pegar a recompensa como o cadáver também. E bem, Rudolph surge de repente, e diz que Fate o servirá a partir de agora, pois ele é o responsável por acabar com o monstro mais perigoso do local. Porém, Fate demonstra não ter tanto interesse nisso, mas Rudolph explica que ele não tem o direito de recusar, pois quando um cavaleiro sagrado toma uma decisão, os outros devem apenas obedecer. Nisso, Mine vai até ele e diz que Fate não poderá servi-lo, pois ele já é dela, e Rudolph diz que uma garota como ela deveria estar em casa com a mãe. Porém, ela mostra quem é que manda e o arremessa para longe, então Fate diz à garota que agora os dois deveriam sair da cidade, o quanto antes. Nisso, eles param o homem da carruagem e pedem uma carona novamente. Enquanto eles estão a caminho da próxima cidade, Fate questiona se Mine não tem a gula ao invés da ira, pois a garota não para de comer desde quando eles partiram, e ela responde que a raiva queima muitas calorias. Nisso, ele nota que a garota come muito, mas seu corpo não se desenvolve, e ao ver isso, Mine se estressa, pois o cara basicamente está falando do seu corpo reto, e a garota quase destrói a carruagem, colocando peso no seu machado. Enquanto o senhor conserta o veículo, Fate nota que a garota está caminhando em direção a algum lugar. Nisso ele a segue, e eles chegam a uma pequena aldeia pacífica, e Ganância explica que eles estão perto de Galia, portanto, a influência dos monstros é bem forte, e ele deduz que possivelmente há alguém muito poderoso protegendo aquela vila. Nisso, Fate nota que é um castelo logo ao fundo, e ao analisar todo o cenário, Ganância nota que eles estão em Hausen, e Fate estranha aquilo, pois achava que só existia castelos em Seifort por ali. E bem, ele encontra um cara sentado e amolando a sua espada, e pergunta para ele aonde o líder da vila estava. Nisso ele se vira e diz ser o chefe daquela vila, e ao ver a espada dele, Ganância diz que ele é um cavaleiro sagrado, e provavelmente ele é quem protege aquela vila. E bem, o senhor permite que Fate fique na aldeia por uns dias, mas em troca, ele teria que ter um duelo com ele. Então o garoto usa sua habilidade de identificar, e o senhor reconhece essa técnica. Além disso, o cavaleiro nota que mesmo Fate sendo nível 1, ele tem mais de 2 milhões de status. E ao notar que o cavaleiro sagrado também tem o identificar, Fate fica espantado, e o senhor saca sua espada e pergunta se ele iria duelar ou não. Nisso, Fate parte para o ataque, porém o senhor o desarma e o rende. Com isso, Fate entende que não poderá ficar na aldeia. Porém, o cavaleiro nega essa afirmação e diz que aquele encontro entre os dois deve ter algum propósito, e portanto, ele poderia ficar ali. Mas o senhor diz que só deixará ele ficar por lá se Fate treinar com ele todos os dias em que se hospedar no vilarejo. Nisso, o garoto questiona o porquê dele querer treiná-lo, e ele responde que é apenas um capricho pessoal. Porém, Ganância diz que algo aí é bem suspeito, e o senhor explica que Fate não sabe evitar a identificação. Além disso, ele também não está tirando o proveito máximo de suas outras habilidades, e para o cavaleiro, o corpo de Fate não está acostumado com a sua força. Portanto, a maneira como o garoto luta só funciona contra monstros, mas não contra humanos, e o senhor afirma que Fate não terá nada a perder com suas instruções, e ele pergunta se o garoto iria aceitar o seu treinamento. Nisso, o Ganância volta a dizer que tem algo suspeito nesse senhor, pois ele está oferecendo tudo isso sem querer nada em troca. Porém, Fate comenta com Ganância que não é todo dia que se recebe uma oferta para treinar com um cavaleiro sagrado, então ele aceita a oferta e se apresenta para o senhor, e o cavaleiro sagrado se apresenta como Aaron Barbatos. Nisso, Mine aparece, e Fate a apresenta como a sua companheira de viagem, e ao vê-la, o senhor nota que ela é uma guerreira com bastante potencial, e Mine comenta com Fate que encontrou um lugar para eles acamparem, porém, ele diz que já tem um lugar para eles se hospedarem. E então, ele a deixa dormindo e volta ao treino, e Aaron diz que eles devem começar com a luta corporal, pois essa é a melhor maneira dele aprender a controlar os seus status. Nisso, Fate se impressiona com o senhor, pois ele sabe de muita coisa, e Aaron explica que muitos guerreiros que ficaram fortes do nada praticaram isso, e então eles se posicionam para lutar, mas o senhor nota que Fate está com a postura toda errada e vai ajudá-lo. Nisso, eles começam a trocar golpes, e Aaron explica para ele que o corpo de Fate está muito tenso, e para exemplificar o que ele quer dizer, Aaron o golpeia rapidamente, e Fate se impressiona com toda aquela agilidade. Nisso, o senhor explica que quanto mais ele se flexionar, mais fraco e lento será o seu movimento, pois para infligir mais dano, o corpo dele deve permanecer relaxado. Além disso, Aaron explica que ele estando nesse estado de relaxamento, Fate é capaz de buscar a sua força inconsciente. Nisso, o garoto começa a atacá-lo, e nota que seus ataques ficam mais rápidos quando ele não está tenso, porém ele do nada começa a ser domado pela gula, e o senhor percebe na hora que a cor dos olhos dele mudou, e pergunta o que está havendo, mas Fate se consegue pensar em atacar, e Aaron nota que os movimentos do garoto ficaram mais rápidos
rápidos de repente, porém Fate dá a desculpa de que ele é um bom professor, para evitar que o senhor saiba sobre a gula. E bem, Aaron volta a atacá-lo, mas Fate consegue desviar facilmente dos golpes. Nisso, Ganância comenta que mesmo o garoto estando com muita fome, ele é capaz de se movimentar melhor. E no fim do dia, Aaron comenta com Fate que no próximo treino eles irão partir para a prática real de combate. Nisso, ele começa a se dirigir para a hospedaria, mas no caminho ele sente o cheiro de um monstro vindo do castelo. E ao voltar para casa, Aaron pega Mine na cena do crime com quase toda a comida dele devorada. E Fate pede desculpas, mas o senhor diz que irá pedir aos aldeões para dividirem um pouco mais da comida com os dois. Então o Fate vai até a garota e diz que aquilo é tudo culpa dela. Enquanto isso, o Cavaleiro Sagrado para e observa o castelo de longe. E Fate nota que é um quadro de Aaron na parede junto da sua família. E Ganância comenta que Fate lembra muito o filho dele. E enquanto eles estão nessa, Mine se olha no espelho e vê várias marcas desenhadas que Fate fez como punição por ela ter comido todo. E bem no dia seguinte, Aaron dá uma vara para Fate e pede para que o garoto se defenda apenas usando aquilo. Porém, Fate diz que aquele galho de árvore não será capaz de aguentar nenhum golpe da espada sagrada. Porém, o senhor diz que irá conseguir sim, pois ele está treinando com um bom professor. Nisso, ele parte para o ataque, e Fate sente que deve prever o ângulo e a trajetória da espada, pois dessa forma ele é capaz de diminuir a sua rigidez na hora certa, de forma que o impacto da espada seja anulado, e com isso ele consegue defender o golpe. E Aaron explica que agora ele é capaz de controlar os seus status. Nisso, Mine vai até ele e faz um desenho em seu rosto também, para se vingar da noite anterior. E bem, Fate comenta que irá deixar a aldeia no dia seguinte, e agradece por toda a estadia que o senhor lhe forneceu. Já a Mine, ela apenas fica quieta, e ele pede desculpas por ela, mas Aaron diz que não tem problema, e pede para que eles comam à vontade, pois eles ainda possuem muita carne e vegetais. E Mine diz que tudo tem o mesmo gosto, pois ela não tem mais paladar. Nisso, Ganância explica que esse é o preço que ela paga pela ira, e a garota explica que ainda tem algo que ela quer fazer. E ao ouvir isso, o senhor entende e volta a observar o castelo atentamente. Nisso, Fate questiona se há algo com aquele castelo, e o senhor explica que o domínio de Hausen era o seu castelo há 15 anos, e ele conta que havia deixado Hausen por uma ordem real, e na sua ausência, o seu filho precisou enfrentar muitos monstros para proteger a aldeia. E Aaron diz que tanto o povo quanto a sua família acabaram caindo nas mãos de uma fera coroada que havia crescido com a agressão acumulada. E desde que isso ocorreu, o domínio Hausen pertence ao Gênesis da Morte, um Lord Lich, e a sua família ainda está presa nas garras desse ser. E no meio dessa conversa, Fate sente a gula atacando e pede para ir para fora um pouco. Nisso, Aaron o segue e nota que ele está planejando ir ao castelo. Então o senhor se dispõe a ir junto com ele, pois essa é uma boa oportunidade para ele se esquecer do seu passado. Já a Mine, ela se auto-encarrega de vigiar a aldeia na ausência deles dois, porém ela cobra 50 moedas de ouro. E bem, eles chegam até a entrada do castelo, e Fate mata à distância o seu primeiro inimigo, e ele explica que usou uma flecha mágica com um efeito petrificante causado pela tempestade de areia. Nisso, Aaron comenta que essa técnica é muito difícil de ser gerenciada, e por conta disso, as pessoas pararam de estudá-la na capital. Ele diz estar surpreso por Fate conseguir usá-la com tamanha perfeição, mas Ganância entra no meio da conversa e diz que ele é o responsável por aquilo. E bem, eles continuam progredindo e matando os monstros, até que finalmente entram no castelo. E ao subir para o segundo andar, eles encontram o filho de Aaron tocando piano ao lado de sua mãe, e ao vê-los, o senhor se emociona. E a sua esposa comenta que aguardava ansiosamente a volta dele para casa. Nisso, Aaron vai até os dois e diz estar aliviado por vê-los bem e vivos. E ao ouvir isso, eles estranham essas falas de seu pai e dizem que ele apenas deve estar muito cansado. E Luke pergunta a seu pai se ele cumpriu a missão do rei. Nisso, Aaron diz que a debandada foi resolvida e o seu filho pede para saber mais detalhes da missão. Enquanto isso, Fate questiona o Ganância do que está acontecendo ali, e ele explica que aqueles dois podem parecer vivos, porém já estão mortos há muito tempo, pois aquilo tudo que estão vendo é um feitiço de ilusão. E bem, Diana interrompe a conversa e sugere que o seu marido vá descansar um pouco. E Luke pergunta ao seu pai se ele havia lhe trazido um presente. Nisso, Aaron diz que sim, e quando o senhor se distrai para pegar o presente, o garoto tenta atacá-lo, mas Aaron se defende e comenta com seu filho que ele ficou muito forte. E Luke diz para seu pai que só ficou forte porque foi forçado, afinal, ele precisou proteger o castelo na ausência de seu pai, e isso tudo ao longo de muitos anos, pois seu pai só se preocupava com o trabalho e largou a sua família junto aos monstros. Então o garoto se enfurece e diz que ele não deveria estar ali, depois de tudo o que fez. E bem, Fate diz ao Aaron que pode se livrar das ilusões, e ele pede para o Ganância liberar a foice negra. Ele diz que de fato, essa arma é capaz de cortar os efeitos causados pela habilidade, porém ao fazer isso, as ilusões serão derrotadas juntos, pois todas as almas que são devoradas pela gula
ficarão vivas para sempre. E isso é o equivalente a ficar confinado em um inferno sem fim e sem esperança de salvação. E ao ouvir isso, Fate recua e sente que não deve fazer isso com a família de Aaron. E o senhor diz que irá cuidar disso por conta própria. Enquanto isso, Fate diz que irá se encarregar de procurar o Lich. E ao lutar contra Luke, Aaron nota que o garoto se tornou muito forte mesmo e manteve vivo todos os ensinamentos passados por ele. E bem, Fate chega a uma sala onde há cheiro do Lorde por toda parte. Nisso ele usa uma flecha autoguiada para localizá-lo. E Fate nota que todas as estatísticas do Lorde estão acima de 1 milhão. Então ele se lembra do treino que teve, entende melhor o que fazer para controlar sua atenção e usar uma quantidade mínima de força necessária. Então ele consegue atacar o monstro. Mas a habilidade do Lorde de invocar cadáveres continuava intacta e todas aquelas almas começaram a implorar por salvação. Nisso Fate se sente culpado em atacá-los, porém Ganância alerta que há alguns cadáveres atrás dele. Então Aaron aparece para salvá-lo e explica que apenas cortou os tendões do cadáver para imobilizá-los. E ao olhar para Diana, ele se recorda de uma memória de sua família, onde a sua esposa pede para que ele pare de se arriscar tanto, porém ele responde que eles não precisam se preocupar, afinal, depois que ele acabar com os monstros, ele vai voltar. Mas não foi isso que aconteceu, e Aaron diz que se tivesse voltado antes, a sua família ainda estaria viva, porém ele ao menos pode dar um jeito de acabar com o sofrimento deles, os separando do Lord Lich. Nisso ele ativa a habilidade Grande Cruz e começa a exorcizá-los, e ao olhar para o lado, Fate vê a espada de Luke, e então pede a permissão do Ganância, e ele diz que será apenas dessa vez. E então ele pega a espada sagrada e diz que irá ajudar Aaron a exorcizar os monstros, e assim os dois unem suas espadas e voltam com o Grande Cruz ainda mais forte. E com isso, um feitiço de luz toma o castelo, fazendo com que todos os monstros fossem eliminados. E após isso, Aaron se desculpa com a sua família por tê-los feito esperar por tanto tempo. Porém, a alma dos dois se materializa, e Luke diz a seu pai que ele não tem culpa do que aconteceu. E Diana diz que Aaron salvou eles no final, mas ainda não foi o suficiente para tirar esse fardo de suas costas, pois para ele, Aaron nunca deveria ter saído do lado de sua família. Afinal, eles sempre foram mais importantes do que a Ordem, e ele volta a se desculpar com eles. Porém, Luke afirma que agora os dois estão bem, e Diana pede para que Aaron faça o que ele achar certo, e ele diz que irá viver de uma forma que honre as memórias dele. E quanto ao presente que ele havia ficado de dar para Luke, ele finalmente consegue presenteá-lo, e com isso eles se abraçam, e os dois começam a ascender junto ao céu, com todas as outras almas. Porém, um mini fragmento do Rei Lich, que ainda estava vivo, tenta interromper a despedida da família, mas Fate o acerta com uma flechada, pois aquele é um momento que não deve ser atrapalhado, e ao fazer isso, ele volta a sofrer com a gola, mas volta ao normal logo na sequência. E bem, todas as almas finalmente encontram sua paz, e Aaron pede para Fate esperar por ele do lado de fora, pois assim que ele terminar o que tem que fazer, ele vai se juntar a ele. E após saírem do castelo, Fate nota que o senhor excedeu seu limite de nível, e Aaron explica que isso ocorreu muito provavelmente por ele ter lutado ao lado de Fate. Nisso, o garoto fica se questionando se isso é mesmo verdade, mas o senhor diz que eles não têm tempo a perder, pois ainda há alguns monstros que precisam ser enfrentados. Então os esqueletos se materializam, e Fate sugere que eles façam uma competição de quem mata mais monstros. Então eles competem até o dia clarear, e ao retornarem, Mine diz que eles demoraram demais. Nisso, Aaron dá as 50 de moeda de ouro que havia prometido, e também pede desculpas por ter demorado muito. E Fate a chama de mercenária, porém Mine explica que precisa do dinheiro para reconstruir a aldeia, mas o garoto desconfia de todo esse altruísmo, e ela explica que o dinheiro não mente, e diz que ele aprenderá isso com o tempo. Nisso, Aaron comenta com ela que tinha a impressão de já tê-la visto, e agora ele tem certeza que a viu, e o senhor conta que há 50 anos ele a viu lutando contra alguns monstros que apareceram naquela aldeia, e por sinal, ela ainda tem a mesma aparência daquela época, pois naquele tempo, Mine tinha a imagem de uma guerreira. Então ela diz que o senhor tem bons olhos, e diz também que se Aaron treinar por 1 milênio, talvez ele alcance a força dela. Nisso, ele sorri e diz que ela o avaliou de uma forma muito rígida, porém ela diz que apenas está falando a verdade, afinal os humanos têm os seus limites, e Aaron questiona o que ela seria, e a garota revela que é um fantasma que não tem a permissão para morrer, e ela diz que está na hora de Fate retribuir tudo o que ela vem fazendo por ele. E bem, o senhor nota que os olhos de Fate voltaram ao normal de repente, e o garoto explica que possui uma condição da qual ele precisa matar monstros regularmente, pois se ele não fizer isso, os olhos ficam daquele jeito. E Aaron entende que isso deve ser um grande fardo para a alma dele, e ele pede para que o garoto retorne à vila após fazer tudo o que precisa ser feito, pois ele tem algo muito importante para dizer a Fate. Enquanto isso, Memil e Rafali conversam sobre a pedra filosofal que ele encontrou, e ela seria uma pedra capaz de curar qualquer doença ou ferida, e Memil diz que a imortalidade finalmente está
está sob suas mãos. E bem, um dos serviçais entra na sala e Rafale pergunta se algo importante aconteceu enquanto eles estiveram fora, pois ele não viu Rado por lá. E o senhor conta que Rado foi morto pelo cadáver, que por sinal já foi descoberto que é na verdade um guerreiro e não um monstro. Nisso a Rafale questiona quem seria esse cadáver, Puto da Silva. E seguindo viagem, Fate nota Mine comendo sem parar e questiona se ela não teria a gula ao invés da ira. E ela diz que a raiva consome muitas calorias, porém dá sua comida para ele e diz que pode dividir com ele também. Em seguida, ela deita no colo dele e Fate se questiona o porquê dela ter feito aquilo. Nisso, Mine explica que deitar no chão não seria nada confortável e comparado com o colo dele, o local é mais razoável. Em pouco tempo, ela já está dormindo. E bem, ele se lembra sobre ela ter dito que era um fantasma e que estava buscando fazer algo. Então ele pergunta para o Ganância contra o que ela está lutando, porém a espada fica em silêncio e Fate pede para que ele fale algo. Porém Ganância diz que se eles continuarem viajando juntos, ele irá começar a entendê-la melhor. E ao ouvir isso, o garoto começa a suspeitar que algo está errado nessa história. Enquanto isso, Miria pergunta para Roxy quanto tempo falta para eles chegarem em Galia. Ela responde que eles já estão bem próximos e Mugen entra na conversa e diz que logo mais eles chegarão a Halsen. E bem, eles finalmente chegam ao castelo do domínio Barbatos, localizado em Halsen, e Roxy comenta que Aaron costumava viver ali. Nisso Miria pergunta quem seria o Lorde atual e Roxy responde que agora um monstro coroado tomou o lugar, um ser conhecido como Lord Lid. E Miria comenta que o castelo está visivelmente acabado, porém Roxy diz que não sente a presença de monstros vindo do local, e com isso Mugen deduz que a área tenha sido liberada recentemente. E bem, Aaron aparece por lá e dá as boas-vindas para todos, e Mugen se ajoelha na hora e diz que é uma honra encontrar com o líder da família Barbatos, pois ela é uma das grandes famílias, e o seu líder é um mestre espadachim chamado de Lâmina da Luz. E bem, Roxy se desculpa pela visita repentina, porém Aaron a reconhece, e a garota pergunta se ele já a conhecia, e o senhor diz que é um velho conhecido de Mason e Aisha, e eles teriam pedido para que ele desse o nome à criança quando nascesse. E ao ouvir isso, Roxy se espanta, pois seus pais nunca haviam lhe contado essa história, e Mugen diz estar com inveja, afinal, não é todo mundo que tem um nome dado por um herói. Porém, Aaron o corrige, dizendo ser um ex-herói, e ele comenta que Roxy provavelmente sabe o motivo dele ter se aposentado. No caso, ele perdeu a motivação de lutar por conta de ter perdido a sua família. Nisso, Roxy pergunta se ele teria acabado com o Lord Lid, e Aaron responde que acabou sim com ele, mas não sozinho. Então ele se lembra de Fate, porém não diz nada a eles, e Mugen comenta que esse guerreiro que o auxiliou deve ser muito forte, não só por lutar ao lado de um herói, mas também por ter ajudado a derrotar um monstro coroado. E Miria diz que quer ver esse tal guerreiro, mas Aaron diz que ele já partiu. Então Roxy pede para saber o nome do guerreiro, pois ela precisa reportar à capital que o Lord Lich de Halsen foi derrotado, mas ele se desculpa e diz que não pode dizer o nome do guerreiro, por conta do próprio ter pedido sigilo. Nisso, Roxy entende a situação e se desculpa por se intrometer nesse assunto. E bem, Aaron pergunta se eles estariam indo para a Galia, e ela estranha o fato dele saber isso, porém ele explica que uma cavaleira sagrada tão jovem, vindo para um lugar como esses, só poderia significar uma coisa. E além de saber desse detalhe, Aaron também sabe que foram os Vlerix que mandaram ela para a missão, porém Roxy afirma que só está lá por vontade própria, porém Aaron diz que ela foi manipulada para querer ir à Galia, pois os Hats e os Barbatos sempre foram um problema. E Roxy explica que mesmo assim irá proteger seu povo, pois ela herdou o mesmo desejo de seu pai. E ao ouvir isso, o herói percebe um teor fúnebre em sua fala e pergunta se Mason se foi. Nisso a garota afirma que sim, e Aaron pergunta se ela gostaria de aceitar algumas orientações do que fazer, pois será de grande ajuda que ele possa ensiná-la como lutar em Galia. E Roxy brilha os olhos com essa proposta e diz que não imaginava uma gentileza dessas. Então eles começam a lutar, e Aaron nota que ela absorveu muito bem os ensinamentos de Mason. Nisso, a garota diz que irá dar o seu melhor para ficar mais forte e proteger o seu povo. Enquanto isso, Fate e Mine se encontram em um lugar estranho que mais parece umas ruínas, e a garota explica que nasceu ali, mas logo em seguida foi levada para a capital imperial, portanto não tem lembranças daquele lugar, mas ainda assim continua sendo um lugar importante para ela. E ao ouvir isso, Fate estranha, pois Galia ruiu há 4.000 anos. E bem, ela segue adiante e diz que encontrou algo. No caso, era um casulo gigante, e Ganância reconhece aquela coisa. Nisso, Fate se sente perdido com toda aquela situação e pergunta o que seria aquele casulo, e Ganância diz se tratar de uma quimera, uma arma biológica
biológica que o exército de Galia testou no passado. E o que eles fazem é pegar um receptáculo e costuram monstros nele. Entretanto, Ganância diz que era para todos estarem inativos agora, e Mine diz que Fate terá que lutar ao lado dela contra essas coisas, para assim retribuir toda a ajuda que ela lhe deu. E bem, ele tenta analisar o status da Quimera Haniel, mas ele nota que está dando erro nas partes das habilidades, e Ganância explica que as habilidades de muitos monstros foram misturadas naquele casulo, e isso resulta em uma instabilidade nos status de habilidade. E a garota se atenta ao fato daquele casulo estar em um estado larval, portanto, eles conseguiriam derrotá-lo, porém Fate demonstra nem saber como lutar contra aquela coisa, e Mine explica que enquanto aquele ser tiver alma, eles podem danificar o corpo dele à vontade, pois ele não morrerá de jeito nenhum. Nisso Fate começa a entender as coisas, e nota que irá precisar da ajuda da sua Gula para comer a alma do monstro, e ela confirma que era isso mesmo que pretendia fazer. E bem, ela abre um buraco na Quimera, e lá de dentro é possível ver uma garota de cabelos brancos e olhos vermelhos, que os encara de volta, e em seguida um monstro sai voando de dentro do casulo, e Fate se questiona do porquê ter uma pessoa no peito do monstro, e ao olhar melhor para ela, ele também percebe que a garota tem os mesmos olhos dele, e Mine explica que a garota apenas estava tentando o intimidar, portanto, ele deveria desviar o olhar, caso contrário, Fate ficaria com medo e incapaz de lutar, e o garoto questiona quem seria aquela mulher, e Mine diz que ela é o núcleo da Quimera, e por isso ele deve acabar com a garota. Nisso Fate se lembra que se comer a alma dela, a garota irá sofrer para sempre um tormento eterno, então ele se recusa a fazer isso, mas Mine pede para que ele não se deixe enganar pelas aparências, pois aquela criatura é apenas um monstro que assume a forma humana, e ela diz que se Fate for muito ingênuo, vai acabar sendo morto pelo monstro. E bem, a criatura abre uma cratera no chão com a sua magia, nisso eles são perseguidos por lava, e Fate diz para a Ganância que precisa da foice preta, porém a espada explica que essa magia ataca de forma indireta, e isso causa dano com a lava, portanto, não será capaz de cortar tudo. Então Mine dissipa a lava que os perseguia, e em seguida, começa a atacar o Quimera. Nisso, Fate fica de longe e usa sua flecha com magia de petrificação, e ao ver que ela deu certo, o garoto fica todo confiante, mas Ganância o alerta de que ainda não é hora para comemorar. Nisso, a petrificação é desfeita, e o corpo da criatura se regenera, e Ganância explica que a essência de uma quimera é lutar sem parar, e com isso, Fate se questiona de como derrotar uma criatura dessas, mas ao absorver os ataques de Mine, ele percebeu que eles estão ficando mais fortes, e Ganância diz que a preguiça vai ficando cada vez mais pesada e poderosa conforme ela vai sendo usada. Entretanto, ela pode comprometer a sua agilidade ao fazer isso. E bem, a criatura começa a gritar de dor, e Mine explica que a quimera está entrando em estado de metamorfose. Nisso, um par de asas nasce na criatura, e ela manda Fate se manter atrás dela. E ao vê-la assumindo o controle da situação, Fate se lembra de Roxy, e também se sente impotente por estar sendo protegido mais uma vez, pois desse jeito, ele não poderá proteger Roxy nunca, e o garoto se sente cansado disso, afinal, ele também quer ser quem detém o poder. E então, ele explica para Mine que irá ficar em meio estado de fome, e ela diz que ele deve tomar cuidado com isso, para não acabar sendo consumido totalmente pela gula. Ele diz que sabe disso, porém, se não for assim, não dá para lutar. E bem, ele consegue assumir o meio estado de fome sem perder o controle de seu corpo. Nisso, o monstro taca apenas nele, e Fate decide usá-las contra o próprio monstro, então ele se posiciona em um lugar perfeito para o ataque, e diz que irá jogar uma tempestade de areia junto com as penas, mas para isso, Fate pede para que Ganância lhe forneça o ataque Lagópode sangrento. Nisso ele petrifica as penas e a criatura, e Mine ativa sua preguiça para atacá-lo, e ao ver a performance da garota, Fate se distrai, mas Ganância o chama de idiota, e diz que ele não deveria estar perdendo tempo e se impressionando. Então a criatura cria uma barreira em torno de seu corpo, e Fate nota que irá precisar de sua foice preta para contornar a situação, mas ao atacar a barreira, a foice não consegue cortá-la. Nisso Ganância explica que Fate precisa visualizar o fluxo de mana do monstro e mirar na parte mais fraca, e assim ele faz, porém a criatura consegue fugir, e Fate já se encontra em seu limite para continuar lutando, e vendo isso, Mine decide lhe dar uma carona até o inimigo, e então ela o arremessa até a quimera, e no ar ele se questiona de como acabará com a criatura. Nisso Ganância lhe dá de boas notícias, e conta que agora ele é capaz de usar a técnica secreta de nível 2 dele, porém Ganância pede 20% dos status, e Fate aceita na hora, e então ele mira novamente no ponto mais fraco da mana do inimigo, mas quando ele se aproxima, Quimera o prende na barreira, e Ganância diz que a ideia do monstro é se queimar junto com ele, porém Fate diz que basta ele comer a alma do monstro antes de ser queimado,
lado. Nisso ele ataca a criatura com a habilidade Inferno Mortal, e assim ele consegue acertar a quimera. E em seguida sua habilidade de telepatia é ativada automaticamente. Ele é capaz de ver várias silhuetas de pessoas, incluindo a da garota do núcleo. E após derrotá-la, Fate sente um certo aperto no coração, como se estivesse triste por ter feito aquilo. E o Ganância explica que ele acabou de comer um semelhante, então é normal que ele não se sinta feliz. E bem, Mine vai até os destroços do monstro, e Fate pergunta se ela conhecia aquela garota. E ela responde que esqueceu o que aconteceu no passado. Porém, se algo virou uma quimera, a única coisa que resta é derrotá-lo. Caso contrário, mais pessoas morrerão. E ao analisar o que o descontrole é capaz de fazer, Fate pede para que Mine o mate, caso ele venha perder o controle pela gula. E ele explica que ela é a única pessoa capaz de pará-lo nesse estado. Nisso ela o abraça e acata seu pedido. E bem, no final da tarde, Fate diz que irá seguir para a Babilônia, e Mine diz que ficará por lá, para construir a vila que havia prometido fazer para eles. E ela diz que tem o pressentimento de que ele vai morrer antes mesmo de se verem novamente, pois ela se lembra de quando ele decidiu desbloquear um novo nível estando naquele local. E além disso, ele também deu quase todo o próprio status para o Ganância. Nisso, ela o deixa para trás, e Fate pede para que ela fique com ele até que ele recupere seus status. E bem, ele parte para a Babilônia, uma cidade conhecida como a Cidade Protetora, e ele explica que as paredes feitas de liga de adamantina são bem resistentes, e por isso vem durando há milênios, mesmo com vários ataques de monstros da Galha. E bem, Ganância explica que ele deveria seguir para o Portão Norte, para ter acesso à Babilônia, e ao ver que ele entende muito do lugar, Fate pergunta se ele já esteve ali, e Ganância diz que o seu antigo portador já o levou para aquela cidade. Então Fate entende que esse cara certamente tinha alguma das habilidades do pecado capital, por conta de conseguir portar o Ganância. E a espada diz que sim, porém esse guerreiro acabou morrendo, e ele deixou para trás. E Ganância comenta que os humanos são mortais, portanto, acabam morrendo eventualmente. Já ele é apenas uma espada, e por isso vive para sempre. No entanto, Ganância diz que isso não é tão bom, pois ele sempre tem que dar adeus aos seus companheiros. E ao ouvir isso, Fate demonstra espanto, pois não sabia que o Ganância era imortal. Então ele explica que por ser uma das armas do pecado capital, ele não pode ser destruído. E bem, ao chegar mais adiante, eles finalmente avistam o portão do norte da Babilônia, e chegando na cidade, Fate tenta comprar um espeto de carne para saciar a sua gula. Porém, o item custa 5 vezes mais caro do que na capital, e Ganância explica que tudo é mais caro por ali, por conta do trabalho que dá trazer as coisas para lá. E bem, um cavaleiro sagrado pede para que todos abram caminho, pois o novo Lorde de Babilônia está chegando na capital. E quando o Lorde chega, Fate descobre que se trata de Roxy, e no meio da multidão, uma mulher sussurra que Roxy morrerá naquele local. Então, após adentrar a cidade, Fate explica que uma variedade enorme de guerreiros se reúne na Babilônia, tanto mercenários bem treinados ao combate, quanto ex-cavaleiros sagrados e pessoas contra os atuais cavaleiros sagrados. E Ganância explica que em Babilônia, se você for muito forte, suas falhas são perdoadas, e Fate entende que eles fazem isso por precisarem do máximo de ajuda possível para lidar com os monstros, portanto, aquele seria o lugar perfeito para ele. E bem, um cavaleiro sagrado se apresenta como Norten Alistar, e diz ser uma honra poder servir a herdeira de uma das 5 grandes famílias. E ao vê-lo todo prestativo, Roxy nota que após o falecimento de seu pai, Alistar ficou responsável pela segurança de Babilônia. Porém, ele ainda demonstra insatisfação por não ter sido capaz de salvar o pai dela, mesmo tendo servido ao lado dele. Nisso, Roxy se impressiona, pois não sabia que Alistar estava ao lado de seu pai quando ele morreu. E embora ele demonstre arrependimento por não ter sido forte, Roxy o manda erguer a cabeça, e ela informa que ela está lá para seguir os passos de seu pai, defendendo Galha e o seu povo da incursão dos monstros. Nisso, os dois dão as mãos, mas Miria nota que Alistar está olhando muito para Roxy, e ela sente que a castidade de sua amiga está em perigo. Então ela tenta ir lá arrumar confusão, porém Mugan a contém, e explica que se ela se meter com o Cavaleiro Sagrado, vai acabar ficando sem a cabeça. Enquanto isso, Fate anda pela cidade reclamando do preço abusivo das coisas, até que Ganância chama sua atenção para uma bainha e demonstra ter gostado muito dela, mas Fate nota que essa bainha deve ser um absurdo de cara. Nisso, Ganância o manda parar de ser mesquinho, afinal, ele sempre pode ir caçando monstros e ganhando mais dinheiro. E bem, o comerciante da loja percebe que Fate está parado na frente do seu estabelecimento e se oferece para atendê-lo, porém ele repara que a capa do garoto está queimada, mas aparenta ter sido queimada por algo muito mais quente do que o normal. Então Ganância sente que pode confiar naquele sujeito, pois ele tem o olho muito atento aos detalhes. Nisso ele pressiona o Fate a comprar o que ele quer, mas ao perguntar o preço da bainha, o comerciante responde que aquela é só uma exibição, e diz que pode fazer uma bainha
bainha que combine mais com a sua espada. E ao analisar a espada, ele fica surpreso e comenta que nunca tinha visto uma espada tão incrível como aquela. E obviamente, Ganância se vangloria disso, dizendo que aquele sujeito entende do que fala. E o comerciante diz que para construir uma bainha que combine com aquela espada, ele irá cobrar 500 moedas de ouro. E ao ouvir isso, Fate se assusta e deixa essa história de lado, pois acredita que cobrar 500 moedas de ouro é quase um roubo. Além do mais, os preços das coisas em Babilônia já são elevados, portanto, eles não poderiam gastar dinheiro com uma simples bainha. Enquanto ele se pega pensando nisso, um grupo de guerreiros surge e o chama para se aliar a eles. E o líder do bando comenta que Fate certamente está buscando se destacar para conseguir trabalhar como soldado voluntário na capital. Mas ao ouvir a proposta, ele recusa e diz que não trabalha em grupo com ninguém. Então o homem analisa suas vestimentas e deduz que ele seria um ex-cavaleiro. Nisso ele se desculpa e segue seu caminho. E quanto ao Fate, ele volta a caçar mais monstros, e no caminho Ganância explica que quando passarem a fronteira, eles vão chegar em Galha. Porém, Fate apenas comenta do cheiro insuportável que o lugar exala. Então Ganância informa que os esporos que os musgos exalam são levemente tóxicos, portanto, ele deveria evitar respirá-los, pois os musgos podem vir a crescer em seus pulmões. No entanto, Ganância tenta o tranquilizar e diz que as coisas em Galha são assim mesmo. E mais à frente, um grupo de aproximadamente 50 orcs começam a correr na direção deles, e Ganância explica que essas criaturas possuem uma certa inteligência, então eles irão atacá-lo de forma coordenada. Nisso, Fate saca sua espada e vai para cima, porém mais guerreiros aparecem e lideram o ataque antes dele, e Ganância manda Fate se apressar, pois se ele não matar os monstros, ele não terá dinheiro suficiente para pagar pela bainha. E embora roubar morte seja imoral, Ganância afirma que não há etiqueta ou regras na hora de caçar monstros. E então Fate nota que há mais 2 levas de orcs chegando, e com isso ele sente que já não estará roubando morte se lutar ao lado dos guerreiros. Afinal, agora eles também irão precisar de sua ajuda. E Ganância diz que aquela é uma ótima chance para Fate dar uma de herói como ele gosta. Nisso, ele parte para cima dos monstros e desbloqueia o 3º nível da sua espada, que lhe proporciona um bloqueio total de ataques físicos e mágicos com um escudo muito da hora. Então ele se questiona do que fazer agora, e Ganância apenas o manda atacar, pois aquele escudo serve para mais coisas do que ele imagina. E ao atravessar os monstros, Fate nota que aquele escudo é realmente incrível, pois ele esmagou todos eles. E Ganância explica que aquilo que ele fez se chama investida do escudo, e exige apenas que ele use um pouco de força. E isso, Fate tem de sobra, e após derrotar inúmeros orcs, ele percebe que a sua habilidade de gula ainda não está funcionando. E Ganância questiona se isso vem acontecendo desde que ele derrotou Haniel. E Fate diz que sim, e deduz que talvez seja resultado do controle de suas habilidades, como Aaron havia dito. E bem, ele decide apenas cortar as orelhas dos orcs e voltar para a cidade. E chegando lá, todos o olham com muita surpresa, pois Fate caçou sozinho o equivalente para 2 companhias inteiras. Porém, ao colocar os itens na mesa, um dos guerreiros que estava no combate vai até ele reclamar, e diz que Fate roubou as presas de seu grupo. Nisso ele tenta pegar a mercadoria do garoto, afirmando ser dele, mas Fate segura seu braço e o manda recuar enquanto tem tempo, e ao ouvir tamanho desaforo, o sujeito resiste, porém Fate torce seu braço, e os outros membros do grupo partem para cima, mas acabam sendo derrubados também, e por fim ele finaliza o líder do grupo com um chute naquele lugar. Nisso, a atendente traz as 100 moedas de ouro que são de Fate, para pagar pelas orelhas de orc. Então Roxy vai até o local da confusão, para dar uma bronca nos baderneiros, porém ele explica toda a situação, e ela entende que ele agiu apenas em legítima defesa, e mesmo ela tendo achado que ele exagerou, Roxy se sente parcialmente responsável pela degradação da ordem em Babilônia, pois ela não fez nada enquanto o Cavaleiro Sagrado responsável pela segurança da Babilônia estava ausente. Nisso, Fate percebe que ela estava falando de seu pai, e Roxy explica que dado todo esse contexto, ele não será punido, e quanto aos outros guerreiros, ela diz que irá fazer vista grossa dessa vez, portanto, eles terão que passar apenas um dia presos. E ao vê-la tão de perto, Fate se lembra que precisava olhar para cima para vê-la, então ele sente que cresceu bastante nesses últimos tempos. Nisso, Roxy chama a atenção dele e pergunta se ele estava atento ao que ela estava dizendo, e para não se complicar, Fate diz que estava ouvindo, porém Miria diz que ele não estava. Além disso, ela o manda tirar aquela máscara para falar com Roxy, e Mugan explica que a máscara de um guerreiro faz parte de sua identidade, portanto ela não deveria obrigá-lo a tirar, e Roxy pede para saber o nome dele, porém ele apenas diz o seu apelido, que no caso é Cadáver, e Roxy aceita chamá-lo desse jeito, e pede para que o garoto não cause mais confusões pela cidade, e antes de ir, ela o aconselha a cuidar melhor de sua aparência, pois ele se veste de uma forma um tanto quanto perturbadora e esquisita, e ao ouvir isso, ele quase tem um ataque e sai correndo, e Mugan demonstra interesse em saber mais que tipo de guerreiro ele seria, pois se ele foi capaz de derrotar todos aqueles
daqueles guerreiros, certamente ele é um sujeito bem forte. Enquanto isso, Fate se lamenta pelo que Roxy havia dito sobre ele. Porém, Ganância diz que ela ter essa impressão dele é melhor do que descobrir a sua real identidade. E ele explica que se ele continuar com essa máscara que muda a percepção, ninguém descobrirá quem ele é. E Ganância volta a falar sobre ele ter que cuidar da aparência e sugere que Fate comece isso comprando uma bainha para ele. Mas ele volta a dizer que eles precisam de muito mais dinheiro para comprar a bainha. E por falar nisso, aquele comerciante vai falar com Fate e ele comenta sobre ele ter derrotado vários guerreiros no centro de troca. Nisso ele também fala sobre os orcs e ele diz que adoraria vê-lo lutando com os seus equipamentos. Mas antes ele se apresenta como Jade Stratos. E ao adentrar o local de trabalho dele, Fate entende que o homem quer promover os seus produtos através dele. E Jade explica que vem procurando um guerreiro ideal para que ele possa fazer uma parceria frutífera para ambos os lados. Então ele pergunta se Fate gostaria de ser esse guerreiro. Nisso ele aceita a oferta na hora e recebe uma nova roupa por 80 moedas de ouro. Porém, como eles estão fazendo uma parceria, Jade lhe oferece a mesma roupa pela metade do preço. E após isso, Fate sente seu estômago roncar e nota uma taverna bem movimentada logo à frente. E entrando no local, ele entende na hora o porquê do local estar tão cheio. Mas ao olhar para aquela garota que todos estão gadando, ele se sente incapaz de desviar o olhar. Então a garota vai até ele e o reconhece como Fate, mesmo usando a máscara. E ela explica que ambos são iguais. Nisso ele percebe que ela também possui uma habilidade do pecado capital. E ela se apresenta como Ares, da luxúria. Então eles ficam a sós. E a garota manda ele tirar a máscara. Afinal, a alteração de percepção não funciona com ela. Além do mais, Ares demonstra interesse em ver ele melhor. Porém, ele volta a ficar desconfortável ao olhá-la diretamente. E a garota explica que aquele é o efeito colateral da habilidade luxúria, que consiste em emitir um charme incontrolável para quem ela olha. E isso vale para todos, independente da idade ou gênero. E bem, Fate questiona sobre ela ter dito que estava o esperando. E Ares explica que já o observa há muito tempo, desde a época em que ele estava na capital. E ela revela que já pensava em fazer contato com ele desde quando a sua habilidade de gula foi despertada. Porém, ela decidiu esperar até ele encontrar o Ganância. Nisso ele deduz que por ela saber sobre sua espada, ela também deve saber sobre Mine. E ela diz que não fala muito com pessoas da primeira geração, pois ela faz parte da segunda. E por conta disso, ela e Mine não se dão tão bem. Mas Ares também acredita que a garota não gosta dela por conta de seus peitos serem maiores. E Fate dá aquela olhada para conferir. E já que eles tocaram no assunto do pecado capital, Ares agradece ele por Fate ter matado Haniel, pois isso lhe poupou o trabalho. Então ele deduz que ela saiba de praticamente tudo. Porém, ela confessa que ainda não sabe quem levou o casulo para o local onde Fate o encontrou. E Ganância informa que todas as quimeras vêm da capital de Galia. E Ares conta que ainda deve haver mais algumas quimeras se desenvolvendo. E levando em consideração que a classe dos Cavaleiros Sagrados vem enfraquecendo, ela acredita que será difícil caçar essas novas quimeras. E bem, Ares resolve mudar de assunto para falar do seu real objetivo com aquela conversa. E ela explica que além de ter a habilidade do pecado capital, ela também tem outra identidade. No caso, ela seria uma guardiã do reino. E por conta disso, ela coloca os assuntos do reino acima dos assuntos de qualquer indivíduo. Portanto, ela está trabalhando para um futuro melhor. E Ares comenta que se algo causar uma grande perca hoje, mas no futuro recompensar o reino, ela irá apoiar. Nisso, Fate pergunta onde ela quer chegar com essa conversa, e ela apenas diz o nome de Roxy. Enquanto isso, Alistar explica para ela que há uma pequena debandada no leste da Galia, e Roxy se propõe a lidar com esse perigo imediatamente. E Ed revela para Fate que ela morrerá em Galia. E ao ouvir isso, ele se estressa e questiona se ela deseja a morte de Roxy. Nisso, ela questiona se ele sabe como funciona o fenômeno da agressão. E Fate entende que ela está apenas querendo mudar de assunto. Porém, Ares diz que isso tem tudo a ver com a conversa. E ela explica que após um monstro ser morto, a sua agressividade permanece. E ao longo dos anos, ela se acumula de pouco a pouco, até dar origem a uma fera coroada. E ela revela que esse mesmo fenômeno pode ocorrer com humanos. Portanto, a sua ideia é pegar toda a opressão, discriminação e miséria causada pelos Cavaleiros Sagrados e acrescentar isso à morte da única Cavaleira Sagrada amada pelas massas, ou seja, a Roxy. Então, a onda de agressão gerada por sua morte prematura engolirá o resto que vem se acumulando lentamente. E assim, ela irá dar uma origem a um humano com um tipo de poder totalmente novo. E esse ser ficará responsável por ser o pilar do reino. E após explicar todo o seu plano, ela explica que a morte de Roxy guiará aquele reino para uma direção melhor. Porém, Fate contesta isso e diz que a morte dela não deve ser prestigiada dessa forma. Ele explica que nenhum dos Cavaleiros Sagrados se importam tanto com as pessoas como ela se importa. Portanto, a sua morte não traria nada de bom a ninguém.
ninguém. Nisso, ele a deixa na sala, transtornado, mas Ares afirma que o plano já está em andamento e ele não conseguirá impedir isso. Então Fate se dispõe a lutar contra qualquer um que esteja por trás desse esquema. Enquanto isso, Roxy segue seu caminho até Galia e Fate promete protegê-la a qualquer custo. E galera, essa história fica cada vez melhor e eu quero muito ver a continuação e quero ver aonde que isso vai dar. Se ele vai conseguir salvar ela ou se a princesa vai morrer mais uma vez na mão do herói. Se você quer a continuação, que é o EP 10, deixa o like e se inscreve que segunda-feira eu tô trazendo pra vocês. Isso tá incrível e eu quero acompanhar aqui no canal. Então, vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo e eu fui!